Boa noite, Denise, Renato, boa noite. Boa noite, Mara. Estamos começando então hoje, né? E vamos encerrar o terceiro dia da Semana Florais de Hoffmann. Então, hoje realmente nós vamos abrir para perguntas. Boa noite, Maria de Fátima. Você pode perguntar à vontade, e quando eu digo aqui à vontade, é à vontade mesmo. Deva, boa noite. Daqui a pouco eu já abro para perguntas, ok? Mas eu quero falar algumas coisas antes para a gente adentrar realmente nessa live que vai ser fascinante. Vai ter muitas coisas de ensino aqui, muitas coisas boas, muitas coisas que você pode utilizar no seu dia a dia. Então aguarde, nós vamos ter várias coisas aqui, muito conhecimento em pouco tempo, ok? Que esse é o nosso objetivo, passar o máximo de conhecimento possível em menos tempo possível. Nós temos uma didática específica para isso, é isso que eu quero conversar a respeito disso com vocês agora. Então vamos lá. Gente, sejam bem-vindos. Eu quero primeiro contar um pouquinho da minha história com a medicina chinesa, para que vocês entendam realmente qual que é a magnitude deste trabalho em minha vida, dos meus pacientes, dos florais de Hoffmann, na vida de vários terapeutas que trabalham com eles no Brasil, desde profissionais da medicina, da psicologia, fisioterapeutas, enfermeiro e a grande maioria fitoterapeuta, terapeuta floral de outros sistemas e acupunturista. Então, pessoas que lidam com medicina chinesa e realmente querem mais resultados no dia a dia e querem uma assertividade no tratamento. Então, eu quero começar falando para vocês que a história da medicina chinesa na minha vida começa quando eu tinha 7 anos. Então, o primeiro livro que eu tive foi com 7 anos, que era um livro de Duyin, de massagem nos pontos de acupuntura. E aí, na escola, quando aconteceu algum problema, já o pessoal me chamava, por causa de uma dor de barriga, uma dor de cabeça, nos alunos, e eu ia lá com 7 anos de idade, já ajudava nisso. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar nesse mundo que é a medicina chinesa, primeiro, no Brasil, eu comecei estudando a acupuntura, que é o carro-chefe no Brasil, é onde se entra nesse mundo da medicina chinesa, e depois começou-se a colocar a fitoterapia chinesa, a dietoterapia chinesa, enfim, tudo que na China é a medicina chinesa. Então vamos lá, medicina chinesa, o que é a medicina chinesa? A medicina chinesa é a segunda mais antiga do mundo, na primeira é a Ayurveda. Se sabe que tem mais ou menos 5.000 anos de história e de prática clínica, então é milenar, não é algo de 100 anos para cá, não é algo de 200 anos para cá, tudo que eu vou falar para vocês aqui tem base milenar, e algumas coisas, lógico, tem bases no nosso trabalho dia a dia. Só um minutinho. Então, realmente algo muito profundo, é algo muito extenso. A medicina chinesa, ela compõe-se de vários pilares, de várias técnicas, dentro de uma medicina completa. E completa e complexa. Completa porque ela tem um diagnóstico próprio das doenças, diferente do nosso modo de ver ocidental. Lógico, trata as mesmas doenças, mas de uma forma diferente. Sempre buscando a causa, sempre buscando o equilíbrio, sempre buscando a saúde e a longevidade. E ela tem alguns pilares. Um dos pilares mais conhecidos no Ocidente é a acupuntura. O segundo pilar é a fitoterapia chinesa, que é a farmacologia, o tratamento com remédios. Nada mais são do que remédios naturais, plantas, minerais e também substâncias animais. Lembrando, né, que os remédios que nós temos na farmácia hoje, 60% desses remédios vêm da parte natural. Apenas 40%, uma média, né, de 30% a 40% que é sintético, propriamente dito, criado em laboratório. Mas senão eles vêm do estudo da parte natural. Então, aquilo que você compra na farmácia também tem a ver com a parte natural. Porém, a forma de tratar é diferente. Muitas vezes é no sintoma, não buscando a causa, buscando o sintoma. Então, é muito importante a gente tratar a causa. Dentro da medicina chinesa nós temos a acupuntura, temos a farmacologia, a fitoterapia chinesa e temos
principalmente a dietoterapia chinesa. Essas três elas são unidas na China para o tratamento. E aí a questão da dietoterapia chinesa é utilizar a comida como se fosse remédio. Tem comidas que fortalecem o pulmão, tem comidas que enfraquecem o pulmão, tem comidas que fortalecem o fígado, outras enfraquecem. E aí o profissional tem que saber indicar a comida certa, dependendo do problema que a pessoa tem, ou retirar a comida, dependendo do problema que ela tem, porque aquela comida pode estar atuando de maneira como se fosse um veneno. Um exemplo é uma enxaqueca, por exemplo. A pessoa que tem enxaqueca, ela tem calor no fígado. Se ela é uma pessoa que toma muito café ou fuma, o cigarro e o café e também bebidas quentes, elas aumentam o calor no fígado. Então, mesmo que a pessoa faça um tratamento certo, com florais, com fitoterapia, com as técnicas da medicina chinesa, é importante ela também utilizar da dietoterapia, ou seja, retirar aquilo que faz mal, retirar no caso o café. Por quê? Porque aumenta o calor no fígado. Então, ela deveria usar comidas que diminuem o calor no fígado e retirar as comidas que aumentam o calor no fígado. Uma comida que diminui o calor no fígado, por exemplo, é a alface. Então, sim, você está ouvindo o que realmente é. A alface ela pode ajudar e muito na enxaqueca, enquanto que o café pode prejudicar e muito. A Maria de Fátima enviou uma solicitação para participar de um vídeo. Maria de Fátima, por gentileza, eu vou pedir para você mandar por escrito aqui, tá? Que eu não vou abrir para vídeos aqui para a gente não se confundir, porque hoje eu vou falar de muitos assuntos. Tem alguns assuntos que eu anotei aqui na saúde da mulher, que era só o que eu ia falar, mas eu resolvi abrir para perguntas. E quando se abre para perguntas de quaisquer doenças que vocês possam perguntar, na verdade nós aqui estamos dando a nossa cara a bater. Por quê? Porque a medicina chinesa ela é muito ampla. Então eu vou falar aqui desde doenças do sistema muscular até doenças neurológicas. Vocês podem perguntar doenças do sistema muscular, doenças neurológicas, doenças do sistema digestório, aquela que você quiser perguntar, a gente vai procurar responder aqui. E digo mais, quem não entrou no nosso grupo ainda, depois manda uma mensagem para mim, 47 99131 0945. Entre nesse grupo, porque é um grupo que vai ficar aberto essa semana e semana que vem ainda, tá? Nesse grupo, se você não perguntou aqui hoje, você pode lá fazer perguntas no grupo. E no grupo também tem pessoas que são profissionais da área de medicina chinesa. Sobre menopausa a gente vai falar, sim, eu já anotei aqui, menopausa, endometriose, mioma, ovário policístico, TPM, vários assuntos aqui, tá? Então, nós vamos procurar responder hoje perguntas de vocês. Mas como eu vinha falando, a medicina chinesa ela tem esses pilares. E os florais de Hoffmann, apesar de eles serem novos que eu digo, eles foram criados, os primeiros, para me usar no meu próprio consultório em 2005, então 17 anos aí, eles estão baseados... por gentileza, só não façam as perguntas agora, tá, pessoal? Eu vou pedir para vocês, na hora de fazer as perguntas, porque as perguntas vão passando aqui. Então, só um minutinho. Eu vou pedir para vocês fazerem perguntas, vocês esperarem nesse momento. E aí vocês, quando eu abrir para perguntas, vocês façam uma pergunta, eu vou responder aquela pergunta toda, porque às vezes a gente tem que responder em vários graus daquela pergunta, para não restar dúvida, e aí a gente vai para uma segunda, para uma terceira, tá? Então eu vou pedir para vocês não fazerem as perguntas já, porque pode ser que eu perca alguma aqui e aí tem que perguntar de novo, tá bom? Mas as 3 que foram feitas já estão aqui e depois eu já vou procurar respondê-las, muitas delas, tá? Essa do câncer, tem 60 tipos de câncer, já vou explicar. E aí existe um tratamento, existe sim tratamento, tá? Mas vamos dizer como é o tratamento aqui, como é na China, ok? Então eu quero explicar bem detalhado para a forma que você realmente entenda e você que é profissional saiba tratar. Se você tem dúvida, entre em contato com a gente. Vamos voltar um pouquinho. Eu estava falando que a minha vida inteira eu dediquei à questão de trabalhar com a medicina chinesa. E de 24 anos para cá, realmente trabalho no dia a dia com a medicina chinesa. De 24 anos para cá. Mas chegou um período que era preciso criar algo para realmente a gente poder
fazer uma contribuição grande. Então eu fiz um estudo profundo de 11 mil substâncias, das quais essas 11 mil substâncias, muitas delas, principalmente plantas, tem na Mata Atlântica, é a maior biodiversidade do mundo. Lembre-se disso, a maior biodiversidade do mundo é o Brasil. E nós temos várias plantas aqui de vários países. A ameixinha amarela, que você conhece desde pequena, pipaie, né? É chinesa, origem chinesa. Tem várias coisas que às vezes a gente nem imagina, mas é de origem asiática e a gente nem imagina. E a China, ela pegou não só aquilo que tem lá, mas ainda outras plantas de outras partes do mundo e começou a estudar e usar dentro da medicina chinesa pelos mesmos mecanismos. E aí é importante que eu diga aqui o seguinte: quando eu uso uma planta de acordo com o princípio da medicina chinesa, eu não estou usando uma planta para tratar o sintoma. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa está insônia, ela toma mulungu, que é uma planta indicada para insônia, e ela começa a dormir bem. Ela não está tratando a causa da insônia, ela está tratando o sintoma, insônia. Tudo bem que ela está dormindo, mas ela ainda não está tratando a causa. A partir do momento que ela para de tomar o mulungu, ela vai ter insônia novamente. Ou seja, tem que saber a causa. Então, o mulungu pode ser usado? Pode. Mas outras plantas ou outros florais poderão ser usados e deverão ser usados para realmente nós tratarmos a causa do problema. Quando a gente trata a causa do problema, a gente resolve o problema. Então, como eu estava falando, os florais, apesar de eles serem novos, comparados até com o primeiro floral que foi feito em 1930, em meados de 30, esses nossos têm 17 anos. Os florais de Hoffmann têm 17 anos. Só que eles usam as mesmas plantas que são usadas na medicina chinesa, fazem os mesmos efeitos que os fitoterápicos chineses, e estão baseados, toda a teoria deles, se sabe realmente, teoria e prática, se sabe realmente como é que funciona, milenarmente. Então é algo que é novo, no sentido de feito aqui no Ocidente, e algo de forma milenar, ok? Milenar. E a partir da minha contribuição para a criação desses florais, eu ganhei alguns prêmios internacionais. Então, prêmios da Royal Society da Arábia Saudita, World Academic Sciences dos Estados Unidos e várias outras instituições, ok? Então é importante dizer isso para você saber que você realmente está, se você usa um produto desse, um floral desse, você saber que realmente existe aí um controle de qualidade por trás, existe todo um estudo muito aprofundado para que isso acontecesse. E aí, sem demagogia, o único floral do mundo que faz o que fazem os florais da medicina chinesa. Desculpe, os únicos do mundo que fazem o que fazem as fórmulas magistrais chinesas. Para quem não sabe, fórmulas magistrais chinesas são fórmulas, algumas delas usadas até mais de 1800 anos, desde a dinastia Han, 2000 anos atrás, antes de Cristo até, e que se sabe exatamente qual é o efeito. Então eu peguei a mesma fórmula que se usa há muito tempo, transferi isso para as plantas dessa fórmula e fiz isso com florais, e esses florais têm o mesmo efeito. Então, não são feitos como outros sistemas florais, eles são florais alquímicos. Quem tiver dúvida depois de florais alquímicos, vai lá na primeira aula, assiste a primeira aula, porque ali está falando do que são realmente esses florais alquímicos, como é que eles são feitos, né? Tem dia, hora para colher, hora para fazer, tudo isso. Então, por isso que eles são tão potentes e tão fortes. Dito isso, vamos começar essa live de hoje. Eu gostaria que você ficasse até no final, que nós vamos fazer uma surpresa no final, ok? Vou trazer uma surpresa para você, fique até no final aí, que realmente vai ser uma noite de muito aprendizado e vamos usar muito bem o nosso tempo. Atualmente, eu tenho consultório, atendo todos os dias em consultório, tenho os florais que tem diversos terapeutas no Brasil e fora utilizando esses florais. Terapeutas, quando eu falo terapeutas, é quem trata problema de saúde, desde médicos até terapeutas propriamente ditos. Todos que tratam problema de saúde considero como terapeutas, mas profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, vários profissionais, com um resultado fantástico para o seu trabalho. Quem
é profissional ainda, que está aqui e ainda não trabalha com floral de Hoffmann, realmente está perdendo, porque tem gente que está aqui, que trabalha e depois pode até colocar o resultado. Vou pedir para vocês que estejam aqui falar também um pouquinho do resultado que vocês estão tendo. Tem professores aqui, tem muitos profissionais de alto gabarito dentro da medicina chinesa. Como eu ensinei algum tempo dentro de escolas de medicina chinesa, eu sei que o conhecimento que nós temos para passar em pouco tempo, para você ter uma ideia, eu tenho curso aí de 1 ano de formação, curso para profissionalizante, okay? Com certificado, tudo de 1 ano de formação. Tudo que é aprendido em 1 ano nesse curso não é aprendido em 4 anos numa escola dessa de formação, porque numa escola de formação é feito a base, aprendido a base, feito técnicas e depois você se forma e depois você vai especializar em uma outra área. Mas de forma direta nós conseguimos fazer uma didática específica para que você aprenda muita coisa. Tudo que você precisa, quem trabalha em consultório, em 1 ano de estudo. Para quem não quer trabalhar em consultório, mas quer aprender realmente profundamente, você viu que nós tivemos 2 aulas aqui, já foi passada muita coisa. Hoje você vai ver que vai ser passado muito mais coisa ainda. Mas para quem quer aprender, propriamente dito, nós temos o curso para quem quer aprender do zero. Temos a plataforma www.treinaterapias.com.br e você necessariamente não precisa trabalhar com os florais de Hoffmann. Quem não quer, por exemplo, ajuda solidária, ajudar o seu ente querido, ajudar um vizinho, um amigo na melhoria da saúde. E quem de nós não precisa melhorar a saúde por melhor que esteja, né? Ou pelo menos garantir uma saúde boa na sua longevidade, garantir energia, garantir disposição, garantir um raciocínio rápido, garantir um sistema digestório adequado, garantir mais saúde. Então, esse curso serve para todo mundo, ok? Mas vamos lá então. Entrando no assunto, eu já vou começar respondendo perguntas. Eu iria entrar no assunto aqui da saúde da mulher, mas aí vocês podem perguntar. Se porventura não for perguntado, eu falo o que eu preparei aqui, tá? Então agora, à medida que eu estiver respondendo, tem 3 perguntas aqui sobre menopausa, sobre fibromialgia, sobre câncer, ok? E sobre osteoporose, 4 perguntas. Então vou responder uma por uma. Quando eu responder a 4ª, aí você que quiser perguntar, pergunte uma 5ª, uma 6ª e assim por diante. E não havendo perguntas, eu vou repassando o que tem aqui. Mas o que você tem dúvida, tire a sua dúvida hoje. Hoje é o dia, ok? Então vamos lá. Menopausa. Menopausa é um assunto que eu iria falar hoje, né? A menopausa, quando a pessoa entra na menopausa, que é algo normal e natural de toda mulher, quando deixa de ser fértil, né? Pode, em algumas mulheres, acontecer alguns sintomas. Não é que vai necessariamente acontecer alguns sintomas. Muitas mulheres não passam por esses sintomas, mas muitas passam por sintomas relacionados à menopausa. Muda a saúde da mulher, com certeza muda, ela deixa de ser produtiva, o hormônio progesterona diminui e muita coisa na saúde dela modifica, fica mais lento, ou seja, a mulher começa realmente nesse período a envelhecer, mas pode envelhecer com qualidade. E aí podem surgir diversos sintomas, mais de 50 sintomas. Os principais, vou falar aqui dos principais, o fogacho, que são os calorões. Quando as pessoas falam de menopausa para nós, é a primeira coisa que perguntam, da questão dos calorões. As alterações emocionais, como tratar. As fragilidades ósseas, e aí eu já vou responder a pergunta que foi perguntado ali sobre artrose, osteoporose, tá? As fragilidades ósseas. E as fragilidades de pele seca, queda de cabelo, unhas fracas, tudo isso. Então vamos por partes. A menopausa é uma queda na energia abrupta, na parte de progesterona, que dentro da medicina chinesa nós dissemos que a menopausa com fogacho é uma deficiência de yin do rim. Quando nós falamos yin, nós estamos falando que quando existe uma deficiência do yin, o corpo começa a esquentar.
Qualquer pessoa que não esteja na menopausa, uma mulher que está na TPM, está num período normal, fértil, né? Período normal, antes da menopausa, mas que tem calorões, tem muitas mulheres que têm calorões mesmo não estando na menopausa. E aí nós chamamos de menacme, ok? É tratado muitas vezes da mesma forma. Por quê? Porque quando houve um desgaste da energia do rim, normalmente na mulher começa a aquecer o rim. Quando começa a aquecer o rim, começa a aquecer o corpo. E quando começa a aquecer o corpo, pode ter vários sintomas. Os primeiros sintomas são relacionados ao calor. E depois pode ter alterações emocionais, depois pode ter fragilidade óssea e também pode ter problemas no cabelo, na unha, como eu falei, e na pele. Os fogachos, então, é uma deficiência da essência yin do rim. Como que eu trato os fogachos com os florais de Hoffmann? Eu vou passar aqui para você apenas os números hoje, não vou passar nomes para ninguém confundir os nomes e para não ficar difícil de escrever, então fica mais fácil de você anotar os números. Eu tenho que fazer uma junção de 3 florais para tratar fogacho. Quais são os 3 florais? Florais 54, 64 e 18. Esses 3 florais, eles trabalham o quê? Eles trabalham a deficiência da essência yin do rim, eles diminuem o calor interno e calor externo, e eles, nos 5 elementos, quem não viu a primeira aula, o rim está numa sequência, e depois na sequência dos 5 elementos, o rim comanda o fígado, que comanda o coração, que comanda o baço, que comanda o pulmão. Rim e bexiga são unidos, fígado e vesícula também, coração e intestino delgado em termos de funções também, baço e estômago também, pulmão e intestino grosso também. Então, quando eu tenho muito calor no rim, esse calor tende a ir para o próximo órgão. Qual é o próximo órgão? O fígado. Então, essas fórmulas florais, elas têm que tratar tanto o rim quanto o fígado. Porém, quando tem calor no fígado, já tendo antes calor no rim, esse calor do rim vai para o fígado e o calor do fígado vai para o coração. Ou seja, começa a haver mudanças emocionais. O coração e o rim controlam essa parte de emoção no ser humano. Então, é preciso associar o floral número 18. Floral número 18 é um floral excelente para a menopausa, para qualquer distúrbio de menopausa. Então, ele seria um floral chave para distúrbio de menopausa. Pessoal, eu vou pedir para vocês, se puderem, dê um joinha aí, aquele coraçãozinho, isso. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram ele vai chamar mais pessoas que de repente estão passando aí pelo Instagram agora, que não tiveram participando conosco, e de repente venham para essa live e aprendam assim como vocês estão. Então, se vocês puderem aí dar um coraçãozinho, isso é importante porque ele vai mandar para mais pessoas, ok? Então, o fogacho, né? O fogacho estava falando do calor. O 18, então, é base para todos os problemas de menopausa, floral 18, que tem várias plantas ali, várias flores, floral 54 e 64. Agora, quando a pessoa tem alteração emocional importante junto, às vezes tem labilidade emocional, a hora está lá em cima, a hora está lá embaixo, que parece até uma bipolaridade, ou é muito intranquila, ou é muito agitada, o floral número 9 é um floral muito bom. Ele tem algumas flores que elas fazem diminuir o yang. Diminuir o yang seria o yang relacionado à cabeça, seria o excesso de pensamentos. Então ela acaba acalmando a pessoa. Muito bom para isso. E também tem algumas plantas que vão fortalecer o rim. Todos eles aqui vão ter plantas que vão fortalecer o rim e o fígado. Mas esse especificamente ele vai acalmar muito a pessoa porque ele vai trabalhar o elemento água. Então, elemento água, rim, elemento fogo, coração. Então, ele vai apaziguar o fogo e fortalecer o elemento água, que é o que precisa na menopausa. Se houver fragilidade óssea, e aí eu estou falando artrose, aí eu estou falando osteoporose, já respondendo a pergunta que foi feita aqui pela Maria de Fátima. Osteoporose, artrose, osteopenia, antes da osteoporose é osteopenia, ou seja, enfraquecimento ósseo, os enfraquecimentos ósseos. Quando existe o enfraquecimento ósseo, é porque realmente a essência está muito afetada. Então o nosso corpo normalmente ele começa a ser afetado de fora para dentro. Primeiro a pele, depois os músculos, depois os vasos,
depois os nervos e, por último, os ossos. Então, quando o problema atingiu os ossos, é porque ele atingiu o cerne, é porque ele atingiu a essência. É por isso que é muito mais fácil de dar problemas ósseos em pessoas de mais idade do que pessoas de menos idade. É por isso que a osteoporose dá em pessoas de mais idade do que menos idade. Por quê? Porque é normal diminuir a essência com o tempo. A gente tem uma quantidade de essência, vamos supor que você nasceu com seu código genético, na sua questão familiar, para viver 100 anos, vamos supor. Então é como se fosse uma vela essa essência do rim. Você queima a vela e vai usando. Se você queimar mais rápido, ou você morre mais rápido, ou você fica doente mais rápido. Então quando começam a aparecer as doenças, hoje em dia já muito cedo, 40, 50 anos, é a hora ideal de você começar a tratar. Não esperar a coisa chegar num ponto muito profundo. Claro que num ponto profundo ainda é possível reverter se tratarmos a essência. Na verdade, a gente vai fortalecer a essência. A gente não tem como deixar uma essência para sempre, né? A gente tem como manter forte o que ainda existe. E aí a gente vai usar o floral 121 e 122, dependendo se a pessoa tem calor no rim ou frio no rim. Ok? Lógico, estamos falando aqui de quem tem fogacho. Então, quem tem fogacho vai ter calor no rim, vai usar o 122. Agora, quem tem frio no rim, que está na menopausa, mas tem problema ósseo em função disso, mas tem o corpo mais frio e não tem fogacho, essa pessoa aí vai usar o 121. Ok? Que é para deficiência da essência Yang do rim. Quando eu falo Yang, deficiência de Yang, é deficiência de calor. Quando eu falo deficiência de Yin, é deficiência de frio. Na deficiência Yang, a pessoa tem frio. Na deficiência Yin, a pessoa tem calor. Ok? E quando ocorre uma fragilidade, tanto da pele seca, pele frágil, né? Um ressecamento. Né? Por que ocorre esse ressecamento? Por causa do calor interno. Uma queda de cabelo, ou cabelo quebradiço, ou cabelo ralo e unhas fracas, aí nós temos que fortalecer o sangue do fígado utilizando o floral número 62. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta aqui. Antes, saúde da mulher. Os florais tratam problemas físicos. A pergunta da Deva foi antes e eu não vi, tá? Desculpe. Então a pergunta deixa eu ver se foi antes realmente. Não foi. Vamos chegar lá, Deva. Vamos chegar lá. Menopausa, então, está respondido. Vamos para a próxima questão, que é fibromialgia. Denise. A Denise perguntou sobre fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que, de 1980 para cá, se ouve falar dela. Antes não se estudava nas faculdades de medicina, mas dor é algo que a medicina chinesa trata de forma milenar. E nós chamamos isso dentro da medicina chinesa de síndromes BI. A fibromialgia, na realidade, o início dela é uma disfunção entre o fígado e o baço, ou seja, os nervos, os tendões e os músculos. O fígado vai reger os tendões e os músculos vão ser regidos pelo baço. A parte emocional ligada à fibromialgia normalmente dá uma pessoa que quer fazer as coisas, está fazendo muita coisa, mas é uma pessoa que não tem força para fazer aquilo. Aquela independência que ela quer ter, aquela força que ela coloca nas coisas para fazer, ela não está tendo força suficiente para desempenhar esse papel. Aí o corpo vai demonstrar isso como fibromialgia. E o que é fibromialgia dentro da medicina moderna? É de 18 pontos no corpo, pontos no ombro, pontos nessa região, pontos no cotovelo, no pulso, no joelho, no quadril, no tornozelo, de 18 pontos, tocado nesses pontos, se estiver doloridos pelo menos 11, é considerado fibromialgia, ok? Isso dentro da medicina moderna. Não existe um exame laboratorial para falar sobre fibromialgia, existe o exame clínico, é feito no consultório. Mas o que é a fibromialgia para quem tem, para quem não tem também saber? É uma dor generalizada, dói o corpo inteiro, hora dói num lugar, hora dói no outro, a pessoa reclama que dói tudo. E não só isso, às vezes até mexe com o emocional, às vezes até mexe com o sono. Então nós temos que melhorar funções relacionadas a fígado, funções relacionadas a baço. E muitas vezes, quando é uma dor que muda de lugar, nós chamamos que é uma síndrome bivento. Então, síndrome bi, quando nós estamos falando de síndrome bi na medicina chinesa, é obstruções
Então, quando há obstrução, que não circula o sangue de forma correta, não circula o Qi, que é a energia, de forma correta, existe dor. Quando começa a circular bem, acabou a dor. Então, nós temos que tratar a causa. Lembrando, como que vamos tratar a fibromialgia? Claro que a fibromialgia pode ser dividida em várias partes, eu vou dar um exemplo geral aqui. Então, nós temos que fortalecer o fígado, temos que fortalecer o baço, temos que melhorar o vento do fígado. Para melhorar o vento do fígado, existe um floral número 70. Número 70, ele vai apaziguar, vai fazer com que o fígado melhore o seu funcionamento. O fígado é um órgão que, junto com o coração, ele ajuda a circulação, principalmente de sangue. É como se a sua circulação tivesse que ser dessa maneira, o correto, numa certa velocidade contínua. E agora, quando existe fibromialgia, ela está desta forma. Ou seja, movimenta, para, movimenta, para. Então, tem algumas pessoas que têm cãibra até, tem outras pessoas que têm tontura, e não pode fazer esforço, por quê? Porque o baço, que controla os músculos, está fraco. Então, é importante fortalecer o baço, principalmente com floral 72, fortalecer o fígado, de forma que evite o vento do fígado, com floral 70, e fortalecer o sangue do fígado, com floral 62. Importante isso. E fazer com que melhore muito a parte digestiva. Então, temos que cuidar muito na alimentação. Para algumas pessoas, às vezes, com fibromialgia, é até indicado também vitaminas e minerais para justamente fazer essa composição do sangue mais adequada. Nós temos o floral número 62, que ele é um tônico do sangue. Nós temos o floral 72, que é um tônico do Qi, do baço. E temos o floral 70, que ele ajuda na questão do movimento, dessas dores que mudam de lugar. Toda dor que muda de lugar tem a ver com o fígado. Então, desta forma, nós tratamos a fibromialgia e sempre colocamos uma flor do Rhizoma coridalis. A Rhizoma coridalis é uma planta, o rizoma é a raiz, mas a flor do rizoma, uma flor semelhante ao rizoma, ele vai ajudar na dor, qualquer caso de dor, tá? Como se fosse um analgésico, porém tem que tratar a causa. Lisane, a pergunta do câncer eu vou deixar mais para o final, tá? Eu vou deixar mais para o final, que ela é mais complexa de eu responder, ok? Vamos para frente aqui, a artrose já foi respondida, artrose, osteoporose, saúde da mulher, Tânia, a Deva perguntou o seguinte: se o floral de Hoffmann trata um problema já manifestado no físico, como anemia, problemas neurológicos, etc., sem dúvida alguma, com certeza. O que eu estou falando aqui dos florais é para tratar, eles tratam o problema tanto no físico quanto no emocional. O objetivo da medicina chinesa é tratar problemas tanto no físico quanto emocional. Por exemplo, anemia. O que é anemia? Digamos que na minha casa tenha eu, minha esposa, filhos, todos comem a mesma comida, ok? Então diga que todos nós comemos a mesma comida. Digamos que um de nós tem anemia. Se todos tivessem anemia, com certeza é falta de ferro. E aí teríamos que tomar ferro ou tomar um tônico do sangue, por exemplo, floral 62, que vai fazer essa função. Então sempre existe uma deficiência de sangue para ter anemia. Só que quem gera o sangue é gerado dentro da medula óssea vermelha, o sangue é gerado pelo baço, órgãos relacionados ao sangue são o fígado, o coração, o baço. Então você tem que ter uma digestão boa para você ter um sangue de boa qualidade. Então, voltando a exemplos, tem 4 pessoas numa família e uma delas apenas tem anemia, o problema aí não está sendo a ingestão de ferro, porque todos se alimentam da mesma comida. Claro que as proporções são diferentes, mas todos se alimentam de forma geral da mesma comida. O que está havendo é que uma dessas pessoas que tem anemia, ela não está absorvendo o ferro como tem que ser, ou ela não está digerindo a comida como tem que ser para que forme o ferro na quantidade certa e diminua a anemia. E mais, uma anemia trata facilmente, tá? A anemia, se for crônica, existem vários outros florais, mas o floral 62 e o floral 72 são muito bons para isso. Se a pessoa tiver a língua com a cobertura branca, tem que usar o floral número 4, porque ela tem uma deficiência muito grande do baço, ok? E lógico,
aí na dieta é importante ela começar a aumentar o consumo de beterraba, de cenoura, de feijão preto, de carne, quer dizer, tudo aquilo que tem a proteína e que tem ferro, ok? Que isso é importante. Claro que tem vários tipos de anemia, tem a anemia falciforme, que é a formação da célula inadequada, tem a anemia ferropriva, tem vários tipos de anemia, ok? Para a medicina chinesa, toda doença a gente tem que ver quais os sinais e sintomas que tem. Então, normalmente, quais os sinais e sintomas que tem uma anemia? Fraqueza, as unhas da pessoa são mais fracas e existe um cansaço maior e existe queda de cabelo. Então, para isso, Floral 62 e 72 resolvem o problema. Se for anemia mais perniciosa, uma anemia mais crônica, aí eu indicaria o floral número 40, que ele tanto tonifica o Qi quanto tonifica o sangue, ou seja, tonifica o baço e o fígado ao mesmo tempo, numa força grande, e vai resolver esse tipo de anemia. Agora, falando de anemia ainda, tem pessoas que chegam no consultório com queda de cabelo e unha fraca, muito comum. Cada 10 mulheres, 8 têm deficiência de sangue do fígado. Queda de cabelo e unha fraca está ligado, para a medicina chinesa, à deficiência de sangue. Anemia também é deficiência de sangue. Ou seja, quando você faz um exame do laboratório, e nesse exame do laboratório mostra que tem anemia, tudo bem, está mostrando. Mas quando não mostra no exame, porque o exame vê moléculas grandes e plenas, macromoléculas, e a pessoa tem sintoma de fraqueza, de cansaço, de queda de cabelo e de unha fraca, nós tratamos como se a anemia tivesse para melhorar daqueles sintomas. Ou seja, nós tratamos a deficiência de sangue do fígado, deficiência de sangue do fígado. Tem um barulho aqui fora, mas vamos lá. Deficiência de sangue do fígado nós tratamos para melhorar esse problema. Problemas neurológicos, né? Pergunta. Já vamos chegar lá no lúpus também. Foi bom que eu abri para tudo aqui, para tudo quanto é tipo de pergunta, e quando a gente abre para todo quanto é tipo de pergunta, a gente tem que vir preparado aqui, ok? Então trata. Eu vou só abrir aqui os problemas neurológicos que tratam para você ter uma ideia, tá? Problemas neurológicos que é possível, claro. Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, que todas as doenças que a medicina convencional trata, a medicina chinesa trata. Segunda coisa, que os tratamentos mais efetivos dentro da medicina chinesa são os tratamentos farmacológicos, ou seja, fitoterapia chinesa. E terceiro, que os florais de Hoffmann equivalem aos fitoterápicos chineses. E mais uma, quarto, quando você não consegue ter um resultado com a medicina convencional, você ainda pode ter um resultado com a medicina chinesa. Quinto, se o problema não tem cura, ele pode ainda ser melhorado os sintomas, muitas vezes. Então, realmente é um leque muito grande de opção. Sobre as doenças neurológicas, já vou abrir aqui, doenças neurológicas, só para citar algumas. Apoplexia, atrofia muscular, acidente vascular cerebral, cefaleia, dor de cabeça, né, enxaqueca, convulsão, déficit cognitivo em adultos, em crianças, déficit no desenvolvimento, distrofia muscular, doença de Huntington, doença de Parkinson, muito hoje, né? Doença neuromotora, encefalite, enxaqueca, epilepsia, esclerose múltipla, herpes zoster, labirintite, meningite, miastenia grave, mielite, problemas graves, né? Neuroma de Morton, tem mais, tá? Síndrome de Meniere, síndrome de Guillain-Barré, nevralgia do trigêmeo, que é uma dor terrível, é a maior dor encontrada hoje, nevralgia do trigêmeo, paralisia facial, paralisia de Bell, parestesia, pernas inquietas e mais uma infinidade aqui, só para você ter uma ideia, ok, Deva? Quem perguntou mais aqui na sequência? A Márcia perguntou sobre lúpus. Então, sobre lúpus eu vou abrir aqui um livro que eu escrevi. Esse livro, quem faz o meu curso, ele tem esse material para pesquisa como cabeceira, né? Na verdade, nós temos 191, o Renato estando aí, me corrija se não for isso, tá? 191 vídeos nesse curso de 1 ano e 1 mês que eu mencionei de formação, tá? Então vamos lá para lúpus, ok? Lembrando que cada doença, então eu deixei bem aberto aqui para vocês fazerem as perguntas, tá? Lúpus, só um minuto.
lúpus eritematoso. Então, cada doença na medicina chinesa não tem este nome, lúpus. Este nome é na medicina moderna. No entanto, o que acontece? A gente pega todos os sinais e sintomas da doença em questão, no caso o lúpus aqui, e coloca dentro das síndromes da medicina chinesa. Dentro da medicina chinesa nós temos aí por volta de 52 síndromes. Então nós colocamos dentro dessas síndromes, nós vemos todos os sinais e sintomas que uma pessoa tem para poder tratar. Isso com qualquer doença, tá? Então o lúpus numa pessoa pode ser totalmente diferente do tratamento de um lúpus em outra pessoa. Eu vou só dar alguns exemplos aqui, ok? Lúpus, então aqui, 4 padrões ou 4 síndromes estão relacionados ao lúpus. 4 conjuntos de sinais e sintomas diferentes e 4 tratamentos diferentes. Eu vou ler apenas um deles, que é a deficiência da essência do yang do rim e yang do baço. Então, a pessoa que tem lúpus e tem deficiência da essência de yang do rim e yang do baço, ela vai ter sintoma diferente de outra pessoa que tem lúpus e tem outra síndrome. Então, o que importa para nós na medicina chinesa é a síndrome. Então, o lúpus, dessa forma que eu falei, deficiência de essência está ligada ao rim, tá? Do yang do rim e do baço, ela vai ter uma complexão pálida, vai ter uma palidez, né? A face vai ser uma face pálida, vai ter edema nos membros, inchaço nos membros, plenitude abdominal, distensão abdominal, ou seja, uma dificuldade na questão digestória. As extremidades, pelo frio no rim, frio no baço, as extremidades estão frias, pé frio, mão fria. Muitas vezes como ela tem uma deficiência do baço grande, ela vai ter pouca energia, então a pessoa que tem pouca energia sua fácil, lembre-se disso, ela vai ter uma sudorese grande, ela vai ter pouca energia, ela vai ter ela vai ser uma pessoa que cansa fácil, ela vai ser uma pessoa que ela tem aversão até ao falar. E a urina dela é muito clara, sempre clarinha e abundante. Então, esta pessoa que tem este tipo em particular de lúpus, depois a Márcia pode entrar em contato comigo, que pode ser outros tipos de lúpus, e aí a gente passa o tratamento. Mas para essa pessoa, o que nós temos que fazer? Nós temos que tonificar o yang do rim, nós temos que eliminar o edema, os inchaços, para fazer funcionar o corpo, e nós temos que tonificar o yang do baço. Para isso nós vamos utilizar deficiência yang do rim, vamos utilizar o floral 28, para o baço nós vamos utilizar o floral número 4 para a deficiência de yang do baço, e o floral 46 para eliminar os edemas, ok? Feito isso, vai tratar o lúpus. Então não são florais todos iguais para problemas todos iguais. A Lisane está perguntando embaixo aqui, é que eu não estou, eu estou lendo na sequência e procurando responder as perguntas na sequência, tá? Então se fizer perguntas depois aqui, talvez eu não consiga ver na hora, mas eu vou voltar aqui. E a Lisane perguntou, com vitamina C junto com floral para absorver? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então, assim, a vitamina C a gente precisa de 45 miligramas de vitamina C por dia, que equivale mais ou menos um limão Tahiti, um limão galego. É o suficiente? Em geral é. Tem pessoas que fumam, aí tem que ser mais, tem pessoas que estão com intoxicação, aí tem que ser mais, né? Mas vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, solúvel em água, então é uma vitamina que deve ser tomada todos os dias, tá? Independente do ferro, tem que ser tomada todos os dias. Se você olhar lá uma pessoa que tem anemia ferropriva, se for ferro, aí sim a vitamina C vai ser interessante. Mas recomende para a pessoa no consultório, quem é profissional, tem que tomar vitamina C todo dia, não pode faltar. E aí vai fazer o tratamento. Só com a vitamina C não vai adiantar, e se não tiver ela junto, vai diminuir a absorção com certeza, porque vitamina C e ferro, eles se comungam, eles são excelentes para aumentar a absorção, tanto um quanto do outro, ok? Alzheimer, herpes, crises de rinite, vamos lá então. Alzheimer, olha só, doença de Alzheimer, né? Doença de Alzheimer, pessoal, é uma doença que você tem que estar... Toda doença que deveria, né, a gente se aprofundar bastante nela. Eu trato muitos casos relacionados a essa questão. Os florais dão excelentes resultados no Alzheimer. A questão é, o Alzheimer, quando que acontece o Alzheimer? O Alzheimer ocorre numa pessoa idosa. Por quê? Porque ela tem deficiência de essência. Então, o que é o Alzheimer? Alzheimer é deficiência de essência, é um esgotamento
da essência renal. E além disso é uma estagnação de sangue. Tem as duas coisas. Por ter essa deficiência de essência, não ter força, existe uma estagnação de sangue, aí o sangue não circula na cabeça de forma adequada, o sangue não circulando, os hormônios não circulam, dopamina, vários hormônios, e a pessoa não vai perdendo a memória. Questão do Alzheimer, né? O Alzheimer deveria ser estudado, quem quer tratar o Alzheimer, estudar a fundo, porque tem vários graus do Alzheimer. E aí o neurologista seria o profissional para saber qual é o grau que está. O que eu quero dizer, claro, que você pode estudar por conta, mas até no terceiro grau do Alzheimer, a pessoa consegue fazer um tratamento e regredir. Depois disso, que já houve muitas mortes na parte dos neurônios, muitas vezes com tratamento nenhum é reversível. Então, assim, a questão do Alzheimer é reversível em alguns casos. Em alguns casos, com o tratamento, dependendo da profundidade, tem 7 graus. No terceiro, até o terceiro é reversível. Normalmente a pessoa não procura tratamento no terceiro, vai procurar no quarto, tal. Quando o problema aparece ali, já está no terceiro, quarto. Porque às vezes os primeiros lapsos de memória a pessoa nem vai de atrás daquele problema, né? Então, Alzheimer, importante, fortalecer a essência renal. Então, floral 121, floral 122 e melhorar a estagnação do sangue. Floral número 10, floral número 87. Floral 10 é para a estagnação do Ti do fígado, para a estagnação do Ti. Floral 87 para a estagnação do sangue. E o floral 121 e 122, os dois florais tratam a essência. Um trata a essência yin do rim, outro trata a essência yang do rim. Quando tem Alzheimer, está esses dois afetados. Claro que tem pessoas que têm Alzheimer, têm mais frio, outros têm mais calor. Mas estão os dois afetados, tem que tratar os dois. Então tem que usar esses 4 florais. E além disso, algo que é muito recorrente, muito comum, existe um floral que é feito do ginkgo biloba, ok? Que é utilizado junto. Então eu indicaria esse floral 210, que é feito do ginkgo biloba, mas é uma parte só para circular mais sangue na cabeça. O floral 87, o 10, o 121 e o 122. São 5 florais que devem ser usados então para tratar o Alzheimer. Mas lembrando e voltando aqui a falar, vai ter um efeito bom se estiver até o terceiro. E depois do terceiro, pessoal, nenhum outro tratamento também vai ter um efeito bom, porque aí a pessoa só vai para a demência cada vez mais e vai chegar no momento que gera outros problemas até ter a morte, né? Então é importante nós fortalecermos a essência, fortalecermos o rim a vida inteira. Nós, agora que estamos bem, temos que sempre estar fortalecendo o rim, tanto a parte yin quanto a parte yang. E para isso, floral 28 e 33. 28 para quem tem mais frio no corpo, 33 para quem tem mais calor no corpo. Sempre, ok? Isso é um floral de base. A Denise perguntou sobre crises de rinite. Crises de rinite. Então vamos lá. Rinite alérgica. Rinite alérgica, ela é tratada de forma muito semelhante à sinusite. Apesar de ser doenças diferentes dentro da medicina moderna, elas muitas vezes têm a mesma síndrome. Então lembre-se disso. Doenças diferentes podem ser tratadas da mesma forma se tiver a mesma síndrome. Por exemplo, uma sinusite, falar de sinusite e rinite. Muitas pessoas que têm sinusite têm rinite, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem coriza clarinha, ela tem muito frio. Onde? No pulmão. Uma pessoa que tem uma coriza mais pegajosa, ela tem muito calor. Aonde? Também no pulmão. Então, tanto para um quanto para outro, pode ser tratado, mas o floral tem natureza oposta. Para aquele que tem frio, tem que usar um floral que aquece o pulmão. Para aquele que tem calor, tem que usar um floral que esfria o pulmão. Mas só me dá um minuto aqui, que também a questão da rinite, ela deve ser trabalhada dependendo da situação. Então, por exemplo, é rinite alérgica. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, às vezes não é possível saber, mas se nós pudermos saber, qual é a alergia que a pessoa tem. E manter a pessoa longe desse alérgico, ok? Muitas vezes, a rinite por vento frio, que é uma secreção clara que a pessoa tem, uma coceira constante, né? Uma congestão, nariz entupido. Então, o floral ele tem uma base, a base dele é a canela, planta canela.
mas é o floral número 3. E aí pode ser dado, normalmente é 10 gotas 3 vezes por dia, mas nesse caso pode ser dado de hora em hora até melhorar os sintomas, depois 10 gotas 3 vezes por dia. E aí depende, se a pessoa tem essa rinite e tem outros sintomas junto, por exemplo, coceira nos olhos, um prurido ocular intenso, vai usar junto o floral número 50. E se a pessoa tem febre e aversão ao frio, ela vai usar junto o floral 41. Então tudo depende. Aí, por exemplo, tratou, melhorou das crises, a pessoa não tem mais crise. Entre as crises tem que ter uma terapêutica que possa fortalecer o sistema imunológico. E qual que é a terapêutica que vai fortalecer o sistema imunológico? O floral 49 junto com o floral 74. Esses dois florais juntos fortalecem o EIT. O que é o EIT? É a nossa imunidade. Então, quando tem a crise, tratamos com esses florais que eu falei. Fora da crise, trata com o floral que fortalece o EIT, que fortalece a imunidade. Existe rinite medicamentosa, então a pessoa tem que tirar aquele medicamento que ela está tomando, ok? Mas sempre que a pessoa tem rinite, tem episódios de rinite e passa, quando passou é uma hora muito boa para fortalecer a imunidade. E quando tem que tratar a crise. Falei da rinite fria, né? Agora tem a rinite quente também, que a gente chama rinite por vento-calor, que é uma rinite onde a pessoa, a coriza, se a pessoa tiver, é uma coriza pegajosa. Então nós vamos usar o floral número 3 para essa coriza pegajosa, e se tiver lá coceira também nos olhos, muita coceira, o floral 50 junto, e acabou as crises, entre as crises o 49 e 74 para fortalecer a imunidade. Muito importante isso, né? Então nós tem o período de crise e tem o período de fortalecer a imunidade. Período de crise, florais para tirar a crise. Fora da crise, florais para fortalecer a imunidade. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Crises. É isso mesmo, Mara. Sobre Covid, né? Perguntou sobre Covid. Sobre Covid a questão é muito ampla, tá? Assim como câncer, tá? Por isso que eu disse para responder depois. Então, sobre a questão da Covid. A questão do Covid, existem diversos tratamentos, mas o que nós temos que ver? Nós temos que ver o que afetou na Covid. Então, eu vou... sobre o tratamento durante a Covid, vai ter que ter fases. Tem várias fases durante a Covid. Tem uma fase inicial, tem 3 tipos de fases diferentes durante a Covid. E cada fase, o tratamento é diferente. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Mas... fora, a partir do momento que passou o Covid, muitas pessoas ficam com calor no rim, calor no fígado. Então é preciso usar o floral 34, usar o floral 33, e aí para cada pessoa tem que verificar o seu sintoma mais comum. Verificar se é o estômago fraco, vai ter que tratar o estômago, se é o pulmão fraco, vai ter que tratar o pulmão. Pessoas que desenvolvem fibromialgia após o Covid, tem que tratar, como eu falei anteriormente, com 62 e com 4. Pessoas que desenvolvem pós-Covid uma indigestão, tem que usar o 34 e assim por diante. Então o Covid realmente é muito amplo, tem que ver quais os sintomas no pós-Covid para saber o que você deve tratar. Mas principalmente você deve tratar pulmão, baço e rim. Floral 33 para aqueles que sentem calor, né? Para aqueles que sentem... Porque o que acontece? Uma doença como Covid, uma doença como hipertensão, uma doença como diabetes, eles enfraquecem muito o organismo. Então o organismo é muito sugado a energia. Toda vez que é tirado a energia do organismo, em qualquer doença mais forte, enfraquece o rim. Então você tem que observar o seguinte: essa pessoa é mais calorenta ou é mais friorenta? Se ela for mais calorenta, floral 33, que é para deficiência de yin do rim. Se ela for mais friorenta, floral número 28, que é para deficiência de yang do rim. Enquanto vocês vão perguntando aqui, eu vou entrando em outras questões aqui que eu escrevi ainda, que eu iria falar hoje, sobre a saúde da mulher, e vocês podem fazendo perguntas também de outras áreas, tá? Eu vou falar as áreas aqui, muito importantes, né? Nós temos aqui a área cardiovascular, nós temos o primeiro dia que foi falado no segundo, a parte dermatológica, doenças endocrinológicas, doenças gástricas, doenças ginecológicas, hematológicas, hepáticas, infecciosas, patologias intestinais, neurológicas, oftalmológicas,
oncológicas, que vamos deixar para o final, osteomusculares, otorrinolaringológicas, pancreáticas, mentais, emocionais, psiquiátricas, pulmonares, urológicas e urinárias. Então tem muita coisa aí que vocês podem perguntar. O que eu tinha colocado aqui para a aula de hoje seria sobre a saúde da mulher, TPM, endometriose, mioma, ovário policístico. Vamos falar primeiro da TPM. TPM, pessoal, muitas mulheres têm, e muitas delas têm sintomas emocionais. Tem muita irritabilidade, tem uma flutuação do humor, choram, né? Muda muito a parte hormonal nesse período e muitas pessoas elas modificam muito a parte emocional, mas você não observa muitos sintomas físicos. Outras pessoas, no entanto, além de mudar a parte emocional, elas vão sentir muitas dores, displasia mamária, muitas cólicas e dor de cabeça, então vão ter muitos sintomas físicos. Na verdade, a TPM é ligado à disfunção do fígado. Quando você ajusta o fígado, melhora a TPM. A questão é a profundidade do problema. Quando tem uma TPM só por questões emocionais, ela é mais branda. Tem gente que vai ter essa TPM só. E vai ter gente que vai ficar muito mal na TPM fisicamente também. E aí é uma questão mais profunda. Na primeira, que é a parte mais emocional, nós dissemos que tem estagnação do Ti do fígado. E na segunda temos um aprofundamento, que é a estagnação do sangue do fígado. Na estagnação do Ti do fígado, o floral 25 e o floral 12 são fantásticos. Ok? Só o 25 já é muito bom. Se associar o 12, melhor ainda. O 25 vai tratar 90% desses casos. E o 25 com 12, 100%. Por que eu estou falando do 25 com 12? Porque o 25 com 12, em todos os problemas relacionados à mulher, ele pode ser associado. São florais de base para as questões femininas, porque eles trabalham o rim, trabalham o fígado, trabalham a parte hormonal, ok? Quando a pessoa tem estagnação do sangue do fígado, que é aquele dores, displasia mamária, dores nos ovários, fortes cólicas, dores de cabeça e tudo mais, já houve uma estagnação do sangue do fígado. Às vezes a pessoa até tem quando sai a menstruação, saem muitos coágulos grandes, então tem uma estagnação de sangue do fígado. E aí é preciso sim utilizar o 12,25. Mas eu recomendaria também o 87, porque tem pessoas até que têm problemas relacionados a coração, dor no peito, dor nas costas na altura do peito, dor nos ombros, né? Tudo isso parece até que a pessoa vai ter sintomas de infarto. Para essa pessoa, o 87 é muito bom junto. Se não, dores musculares também tem. Sim, se tem dores musculares, 12,25 vai resolver o problema do TPM. Esses dois, sem dúvida nenhuma. Associar o 87, se tiver dores no peito, por exemplo. Ou se tiver a língua roxa, a língua púrpura. Você bota a língua para fora, às vezes ela está cor de carne, né? Que deveria estar rosadinha. Às vezes ela está muito branca, às vezes ela pode estar muito vermelha, às vezes ela pode estar muito púrpura. Existe aí uma estagnação de sangue. Ou às vezes está muito inchada e muito ondulada. Também tem estagnação aí, tem mucosidade, o que a gente chama. Então, utilize o floral 87 junto. Mas o 12 e o 25 é básico para vários problemas, inclusive para infertilidade, tá? Que é uma área que eu vou falar agora. Infertilidade. Pessoal, vamos fazer perguntas. Aproveite hoje, tá? Que hoje é o dia realmente para a gente tirar dúvida aqui. Vocês não sabem o alcance, qual é o alcance desse floral. Eu quero perguntar para quem entrou aqui, a Magda, por gentileza, ela está aqui? Se ela estiver aqui, a Magda, por gentileza, enquanto eu vou me preparando aqui para responder outras perguntas e falar sobre infertilidade, a Magda, se você está aqui, dá um oi aí para nós, tá? A Magda, ela é professora da área da medicina chinesa no importante Instituto de Minas Gerais. Tem muitos anos de prática clínica e utiliza os florais. Então ela pode contar algumas experiências aí que ela quiser e outras pessoas que usam aqui podem contar a experiência também, tá? Magda, se tiver aí, pode entrar a hora que quiser e falar a respeito, eu até lhe chamo aí no vídeo. Ou outra pessoa que queira falar, é só me dar um oi aqui.
Mas agora eu quero entrar na infertilidade feminina. Infertilidade feminina, hoje dentro da medicina moderna, se existe aí uma dificuldade muito grande, muitas vezes, para tratar a infertilidade. Muitas vezes a pessoa nos procuram e passaram até por laboratórios e fizeram psoríase. Já vamos falar sobre psoríase, tá? A pessoa procura uma implantação, fazer em um laboratório especializado, né, em reprodução humana, e às vezes não consegue, num excelente laboratório, não consegue ter resultados. E por que não consegue ter resultados? Porque tem deficiências no corpo que não permite isso, não permite todo o processo ali de reprodução. A reprodução para a medicina chinesa está ligada ao rim. Então 90% dos casos de infertilidade é a deficiência do rim, de essência renal. Mas eu vou dar assim, um parâmetro geral por cima aqui para você ter uma ideia das diferenças. Então a pessoa pode ter, por exemplo, deficiência de sangue. A pessoa que tem infertilidade e que tem uma menstruação atrasada, com diminuição do fluxo, com cansaço e tontura, ela precisa tratar com 12, 25, 62, porque ela tem uma deficiência de sangue. Se ela não tratar essa deficiência de sangue, não melhora a infertilidade. Enxaqueca, psoríase, já estou respondendo, tá? Frio no útero. Frio no útero, a pessoa também tem menstruação atrasada, tem coágulos pequenos, só que ela tem um frio muito grande na parte inferior do abdômen, o corpo é frio, os membros são frios. Então, é o 12 e o 25, pode ver que o 12 e o 25 sempre estão aqui, junto com o 101. Já o caso de umidade no aquecedor inferior. Umidade no aquecedor inferior é outra síndrome da infertilidade. Então, a pessoa também tem menstruação atrasada, mas ela tem um sangramento e dor, que ocorre esse sangramento no meio do ciclo. E ela tem uma sensação, por ter umidade no aquecedor inferior, ela tem uma sensação de peso no corpo. Então, ela precisa do floral número 12, 25 e 20. E agora um caso oposto, eu não vou falar de todos aqui para poder responder as perguntas de vocês, tá? Depois eu volto aqui. Mas calor no sangue é outra síndrome. E aí, nesse caso, a menstruação não é atrasada, existe calor no sangue, então a menstruação adianta, o fluxo é muito intenso, tem uma sensação de sede, tem uma sensação de calor, e aí precisa do 12, o 25 e o 34, ok? Eu vou falar de psoríase primeiro e depois enxaqueca. Psoríase. A psoríase ela tem as causas em si, a ciência não sabe, mas o fator que é o estopim, né, é uma questão emocional, geralmente um trauma. E muitas pessoas da família podem ter psoríase também. Não diretamente pai e mãe, mas pode algum parente próximo. Então, a psoríase tem esse aspecto hereditário também. Para a medicina chinesa é uma síndrome de calor. Uma síndrome de calor. Então, essa síndrome de calor da psoríase pode ser e deve ser tratado esse calor interno e o calor na pele. Calor na pele, floral número 50. Se a pessoa tiver queda de cabelo e unha fraca, sempre floral 62. Sempre quando tem calor, tem uma deficiência de sangue. E o floral 34 são a base para o tratamento. Claro que tem 6 tipos diferentes de psoríase, teria que saber mais sinais e sintomas aqui para me poder indicar. Ou melhor, eu vou só pegar aqui as minhas anotações e eu vou falar um pouco mais então sobre psoríase, que eu falei para vocês que eu teria que falar bem aprofundado. Então, uma pergunta, Denise, psoríase é alguém de conhecido, alguém na família? Psoríase. Então, vamos lá, psoríase. Então, vamos lá. Primeiro tipo, calor no sangue. Calor no sangue, as pápulas são vermelhas com escama que se destacam fácil. Ah, sua filha? Então, oi, Silene, tudo bem? Sua filha sofre de psoríase. Olha só, então vamos colocar aqui uma situação. Toda vez que quando houve a primeira vez, e o marido, a Denise e o marido. Então vou falar bastante de psoríase então. Hiperidrose, já vamos falar de hiperidrose também, tá? Psoríase, vamos lá, psoríase. Primeiro, existe um trauma. Houve um trauma. Houve alguma situação emocional, em algum período aí, para desencadear a psoríase, ok? E a psoríase da pessoa tende a piorar quando o emocional tem desequilíbrio. Então, verifique aí com seu filho, converse com seu marido
Em algum momento, quando começou ali, ele passou por um estresse grande, ou ela passou por um estresse grande, ou um trauma. E às vezes eu já encontrei traumas de crianças de 4 anos terem trauma, passar por uma determinada situação e o psoríase aparecer. Então, eu vou dar exemplos e exemplos de tratamento, tá? E eu vou dar uma sugestão terapêutica que serve para todos os casos, porque há uma mistura de florais. Primeiro caso, calor no sangue. Então, é vermelha, a lesão da psoríase é vermelha, se destaca fácil. Calor no sangue. Segundo caso de psoríase, deficiência de sangue e secura. São placas pálidas, seca, com uma fina camada de escamas brancas e esporadicamente aparecem outras lesões. Ok? Então veja aí qual a diferença, tá? Mas eu vou dar um tratamento para todas elas aqui, que é uma estratégia terapêutica que funciona para todos os casos. Terceiro caso, estase de sangue, que são placas roxas escuras com escamas grossas e sai líquido. Quarto caso, umidade e calor. Máculas, pápulas vermelhas com escamas oleosas ou grossas semelhantes à crosta, pele úmida, pústula nas mãos, nos pés e nas flexuras, né, cutâneas. Então, esse caso aí é umidade e calor. Calor tóxico, lesões que se espalham rapidamente, com escamas vermelhas, que se desprendem facilmente, causando coceira, queimação e dor. Aqui é um resuminho, tá? Deficiência de rim do fígado e do rim, máculas vermelho pálidas com uma fina camada de escamas branca acinzentada e ocorre principalmente nos idosos. Então vamos lá, estratégia terapêutica para psoríase. Primeiro, se você sabe que houve um trauma, existe um floral que eu chamo regressão consciente. Esse floral se toma 5 gotas de manhã e 5 no final da tarde, e a pessoa quando dorme começa a trabalhar esses traumas. Vou dar um exemplo, né? Digamos que uma criança sofreu um abuso, ou uma criança foi separada dos pais, ou uma criança foi separada dos avós, não importa. Houve uma mudança grande ali, que o trauma é tudo aquilo que foi uma situação emocional muito grande para a pessoa. Isso é um trauma dentro do que eu estou falando aqui na medicina chinesa, não dentro dos moldes da psicologia. Então, essa questão, né? Então, é dado o quê? É dado um floral que ele vai trabalhar esse trauma enquanto a pessoa dorme, ela começa a sonhar, nos sonhos ela trabalha esses traumas de forma inconsciente. Esse floral diminui a ansiedade dela, irritabilidade, nervosismo, diminui, porque às vezes a pessoa é nervosa, mas não mostra isso, né? E às vezes a pessoa mostra, é muito ansiosa, né? E aí é feita uma estratégia combinado 3 florais. Florais número 50, que é para calor na pele, porque toda psoríase tem calor, em menor ou maior grau. O floral número 15 e o floral número 26. Esses 3 florais juntos aí, mais o floral da parte do regressão consciente, é que tratam traumas. Estou falando aqui nos casos gerais, tá? De repente, 2 florais desses já vai tratar uma pessoa, tá? Por isso, se você quiser depois entrar em contato comigo, entre em contato. Mas lembrando, gente, o que eu ia dizer aqui, nós estamos nessa semana, 3 dias falando aqui, você vê que hoje estamos abrindo o leque aqui, falando muitas coisas. Mas eu tenho um curso de formação de terapia floral. Esse curso de formação, eu vou fazer para quem tiver aqui, vou fazer uma promoção para uma semana. Somente para uma semana, esse curso está aberto para fora também, lógico, mas para quem tiver aqui, uma semana, o valor que está R$ 2.600 é o curso de um ano, tá? Então são 191 módulos, 191 vídeos, ok? Então tem vídeos, tem uma série de coisas, né? Vai ser menos que 50% do valor. Só por essa semana, nós estaremos vendendo aqui, eu e a minha equipe, o Renato já está trabalhando nisso hoje, inclusive ele está o dia todo nisso. E vai ser aberto hoje ainda, tá? Vai ser aberto o carrinho hoje ainda. O valor do curso vai ser R$ 997, que você pode fazer até em 12 vezes. Vou falar um pouquinho do curso, tá? Já vou responder aqui a questão do qual o floral que trata o trauma? Regressão consciente, Elinis. Regressão consciente é o nome desse floral. Esse floral, na verdade, é um floral que eu fiz baseado no pessoal que trabalha com parte de psicologia, parapsicologia,
para justamente trabalhar traumas de uma forma que eles demoravam muito tempo a tratar traumas, e agora com floral eles conseguem resolver apenas com floral, sem precisar falar nada para a pessoa. A pessoa toma aquele floral e o próprio corpo vai liberando o trauma durante a noite, né? Durante o sonho. Tem até gente que começa a sonhar com coisas antigas, né? Até pessoas começam a sonhar com coisas antigas. Então, falando aqui um pouquinho do curso, tá? Nós vamos abrir o curso hoje e vou dizer, esse curso, pessoal, quem quiser fazer, é um curso que, primeiro, vai ter um acompanhamento constante comigo. Segundo, se você assistiu as 3 aulas aí nossa, as 2 aulas primeiro, você já viu a quantidade de coisas que falamos em 2, 3 aulas. Imagina um ano inteiro de curso, um ano todo, que você acessa a hora que quiser, da onde quiser, no seu celular, no telefone. Nós temos uma escola de formação em terapias naturais, www.treinaterapias.com.br. Ali tem algumas pessoas que estão aqui que já fizeram o curso, inclusive, que trabalham na área. E convido todos vocês que realmente não precisa necessariamente, mas eu tenho outra profissão, não quero ser profissional da área da saúde. Não há problema, mas nós temos um filho, temos um pai, temos uma namorada, um marido, um parente que podemos ajudar. Então, quem quiser fazer vale muito a pena, porque além de você aprender todo o conhecimento da medicina chinesa de profundidade, não é só o floral, você vai aprender floral, você vai aprender de dietoterapia chinesa, você vai aprender toda a base da medicina chinesa, tudo aquilo que em 4 anos de um curso de medicina chinesa eu estou falando de apenas acupuntura, porque daí tem acupuntura, dietoterapia, fitoterapia. Um curso de 4 anos de acupuntura, que você aprende em 4 anos, nós condensamos de tal forma que você aprende de 1 ano em 1 mês. Eu digo isso porque eu dei curso de formação em escolas importantes no Brasil que formam profissionais da medicina chinesa. Muitos cursos, e ainda dou às vezes um outro curso como convidado. Então, realmente, o nosso curso tem uma didática para isso, para aprender de forma profunda. Mas vamos lá. Daqui um pouco a gente abre, tá, pessoal? Mas respondendo aqui as questões, então, vamos voltar aqui à questão que a Mara perguntou: hiperidrose, sudorese, né? Sudorese, olha só, por isso que eu digo, hiperidrose, né? O má funcionamento das glândulas sudoríparas, né? Então, a hiperidrose ou a sudorese, eu vou pegar meu material aqui, por quê? Porque realmente tem muita coisa para se falar de sudorese. Tem gente que tem sudorese, por exemplo, na axila, tem gente que tem sudorese demais na cabeça, tem gente que tem sudorese demais na mão, tem gente que tem sudorese demais no pé, tem gente que tem... o Renato está dizendo que logo vai liberar 23 módulos e mais materiais extra. Isso mesmo, muita coisa extra, muitas lives que nós fizemos aí e andamos fazendo, tá? Depois vamos voltar na endometriose, que eu não falei ainda de endometriose, cisto no ovário, mas vamos falar da sudorese então. Sudorese, a hiperidrose, né? A hiperidrose, dentro da medicina convencional, normalmente é feito o tratamento com cirurgia, né, para tirar as glândulas. Por exemplo, mas quando você tira as glândulas, você não está tratando a causa do problema. E na medicina chinesa, com tratamentos com os florais, a gente vai tratar a causa. Então, só vou ler algumas coisas para você de hiperidrose aqui. Nós temos sudorese espontânea, sudorese noturna, sudorese localizada, e aí localizado na metade do corpo, e aí localizado na parte superior do corpo, na parte inferior do corpo, sudorese na cabeça, sudorese no tórax, sudorese nas mãos e pés, sudorese na axila. Então vou dar um exemplo. Depois, qualquer coisa, a Mara que fez a pergunta, faz a pergunta novamente, mais diretamente, tá? Eu vou falar então da axila, que é algo que tem muito, que a gente vê, e na questão das mãos e dos pés, ok? Então vamos lá. Na axila, sempre que tem a sudorese na axila, está ligada a má funcionamento do fígado e da vesícula biliar. Lembra disso? Sudorese na axila é calor no fígado e vesícula biliar. Para calor no fígado e vesícula biliar, quem tem sudorese na axila, a primeira coisa tem que cortar o café, ou diminuir muito, se toma muito café, porque o café aumenta o calor no fígado. Segundo, a pessoa toma muito álcool, tem que diminuir, porque o álcool aumenta o calor no fígado. Terceiro, a pessoa fuma demais, ela tem que tratar esse nervosinho, tem que parar de fumar, porque tudo isso aumenta o calor no fígado. Mas o que diminui o calor no fígado?
O que diminui o calor no fígado é o floral número 34, chama gentiana fria. É um floral muito usado, várias pessoas têm calor no fígado. Algumas pessoas têm calor no fígado da coceira na pele, da alergia, da urticária. Algumas pessoas têm calor no fígado da enxaqueca. Olha só, doenças diferentes, mas a causa é a mesma. E algumas pessoas têm calor no fígado e esse calor vai para a vesícula, que dá o quê? Sudorese na axila. E aí temos que tratar então esse calor no fígado. Floral 34 resolve esse problema. Se for uma sudorese ligada aos pés e nas mãos, aí nós temos que ver, ele tem várias causas, mas nós temos que ver o conjunto de sinais e sintomas. Então, por exemplo, se a pessoa tem sudorese nos pés e nas mãos, mas tem as fezes quebradiças, ela tem deficiência do Ti do estômago e do Ti do baço. Então ela tem que usar o floral número 72. Se a pessoa já tem sudorese nessas áreas, mas tem calor nas mãos e nos pés, o que ela tem? Calor nas mãos e nos pés é a deficiência de Indurrim. Floral 33 vai resolver esse problema de sudorese. Então lembre-se, um floral ele serve para várias coisas. Por quê? Porque ele trata a síndrome. Então em cada caso nós temos que achar a síndrome. Vou falar também de sudorese de criança, bebezinho. Tem muito bebezinho que molha o travesseiro. Criancinha, se você tem filho pequeno aí, tem muitas criancinhas que molham o travesseiro e tem muitos idosos também que acontece isso, na região da cabeça. Então, a gente chama que tem umidade e calor na região da cabeça. E aí tem que ser tratado com floral 99, ok? A outra pergunta aqui, pessoal, puderem ir dando aí o joinha de novo, eu agradeço, tá? Eu vou pedindo porque é importante, ajuda a gente aqui, tá? Hiperidrose já foi falado, endometriose e cólicas em crianças, bebês recém-nascidos. Cólicas em crianças, bebê recém-nascido. Antes de falar de endometriose, então vamos falar de cólicas de criança, tá? Bom, cólica em criança é uma coisa muito comum. Muito comum, que chega a ser quase que normal. Não é normal a cólica muito grande, mas é muito comum. Por quê? Porque quando criança, principalmente nos bebezinhos até o 3º mês, tem uma formação, está em formação ainda, em terminação da formação da parte digestória, principalmente do intestino. Então isso vai causar muitas cólicas e o próprio leite que chega ali não vai estar absorvendo de maneira adequada ainda, por isso que muitas cólicas. Existe floral para isso? Claro que existe. Qual é o floral? Floral número 10, para estagnação do Ti do fígado. Esse floral é a base de funcho, até tem na farmácia, tem um remédio que chama funchicória, não sei se existe ainda, numa época, quando eu tinha criança pequena tinha, a gente usava isso naquela época, tá? Então já faz tempo, né? Mas a base de funcho, que é uma planta, mas tem várias plantas, e esse floral número 10 serve para a estagnação do Ti do fígado, então ele vai ajudar muito, muito nessa parte, tá? Antes de responder a endometriose, eu pulei aqui do herpes zoster, tá? Eu pulei o herpes zoster, que foi a pergunta da Deva. Então, se eu não responder a pergunta, pessoal, vocês façam a pergunta de novo, tá? Herpes zoster, vamos lá, herpes zoster. Calma, Mara. Calma um pouquinho, Lisane. Eu não respondi a outra pergunta tua, que foi a cólica. Só vou dar um momento aqui e vou responder uma por uma, de uma forma que realmente a gente possa entender bem. Depressão, eu não vou falar depressão e insônia nessa agora, Mara, porque eu já falei na primeira, tá? Então, a primeira eu já falei e é grande a explicação da depressão e do tratamento tem vários tipos. 7 tipos. Insônia tem 3 tipos, tá? Então, na primeira, dá uma olhada lá na primeira, tá bom? Mas vamos responder as outras perguntas aqui, que inclusive que você perguntou. Herpes zoster, que a Deva perguntou. Herpes zoster é o seguinte. O herpes zoster, quando ele começa a agir, né, na pessoa, que ele pode agir em vários lugares do corpo, inclusive ele pode entrar dentro do cérebro e causar encefalite, inclusive ele pode causar morte, inclusive ele pode causar cegueira, pode causar uma série de problemas, ok? Mas o herpes zoster propriamente dito, que sai na pele, que a pessoa sente a coceira, a queimação, ele sai porque o sistema imunológico está baixo, a pessoa está com estresse muito grande e ela está com calor no fígado. Se ela está com calor no fígado, ela tem que usar o floral número 34.
Ó, olha só, estou falando muito do floral 34, 33, 28, porque são florais básicos, são florais que são básicos, são problemas que a partir desses problemas vêm os outros. Então, claro, o herpes é um vírus, mas esse vírus ele vai aparecer os sintomas dele quando a imunidade está fraca. Mas essa imunidade fraca gera calor no fígado. Então, temos que melhorar esse calor no fígado. Como? Diminuindo o café, quando tem o ataque do herpes zoster, diminuindo o cigarro, quem fuma, diminuindo bebida de álcool, bebida quente e usando o floral número 34, ok? 34 resolve esse problema. Para a medicina chinesa é calor, umidade no fígado, herpes zoster. Pergunta que a Mara fez em cima aqui, endometriose. Ok, endometriose. Vocês podem ir perguntando, desculpa Mara, eu não respondi agora a questão da depressão, senão a gente vai longe, tá? Depressão e insônia, porque eu teria que colocar cada caso, né? Insônia é fácil de dizer, né? Insônia eu até posso falar aqui, são os 3 casos, de dificuldade para pegar no sono, acordar várias vezes na noite e acordar tarde e não dormir mais. Dificuldade para pegar no sono, floral 29, deficiência do sangue do coração. Acordar várias vezes na noite, floral 44, deficiência de rim do coração. Acordar na madrugada e não conseguir dormir mais, uma desarmonia entre o coração, o rim, o fígado e a vesícula. Floral 43, ok? Sobre a depressão, daí eu teria que explicar cada caso, que aí tem que explicar mais a fundo, está lá no floral, na aula número 1, tá? Falando sobre endometriose, que você perguntou sobre endometriose. Eu estou gostando da participação, tá, pessoal? Muito bom a participação, é bacana, né? Legal essas perguntas quando vocês fazem diversos assuntos diferentes. Eu sei que cada um tem perguntas diferentes, né? E algumas perguntas eu vou poder responder aqui, algumas eu vou pedir para vocês olharem lá os primeiros vídeos, né? O estresse me altera muito a rosácea. Você tem algum floral que me ajude? Tem, sim, Silene. Depois entra em contato comigo, a Silene eu conheço, minha amiga. Depois entra em contato comigo e a gente conversa sobre rosácea, tá? Eu também tenho um vídeo lá. O primeiro vídeo está falando sobre... Primeiro vídeo não, o segundo vídeo está no YouTube. A segunda aula fala sobre acne e rosácea. O tratamento é também parecido. Ainda respondendo sobre insônia, antes de entrar na endometriose, mioma e ovário policístico, os 3 juntos da insônia tem um floral, tem os 3 florais, tá? Mas normalmente não precisa usar os 3 juntos. Por quê? Porque o primeiro é dificuldade de pegar no sono. O segundo, que acorda várias vezes na noite, é um aprofundamento do primeiro. Tem gente que não tem dificuldade para pegar no sono, só acorda várias vezes na noite. Mas, para a medicina chinesa, ele já passou pelo primeiro sem apresentar sintoma. Então, o que ele tem? Ele tem o segundo. Se ele tem o primeiro e o segundo, você entra primeiro e o segundo. Se ele tem o primeiro, o segundo e o terceiro, você trata o primeiro e o segundo. E talvez o terceiro já vai melhorar sem precisar tratar. Porque tudo é uma sequência, tá? Sobre miomas, então, vamos lá. Sobre endometriose, mioma e ovário policístico. Endometriose, mioma e ovário policístico e a maioria das doenças das mulheres, que é massa, um tumor no útero, um ovário policístico, um mioma, endometriose, que é o endométrio, a camada do endométrio, ela não fica dentro do útero, mas em outros lugares, tá? Então, na realidade, segundo a medicina chinesa, é uma estagnação do sangue do fígado. O que tem que usar para tratar? Florais de base para mulher, 12 e 25, sempre 12 e 25, tá? Florais de base para mulher. E o número 20. O número 20 é específico para massas no aquecedor inferior. O aquecedor inferior do umbigo para baixo. Ok? Então, na questão do ovário policístico, na questão do mioma no útero, na questão de endometriose, e até serve esse 20 para o homem também, para problemas de próstata, para hiperplasia prostática benigna, para prostatite e também, depois nós vamos falar de câncer, para câncer de próstata, é um deles utilizado, tá? Furúnculos, os mesmos tratamentos que o acne. Então você observa lá no tratamento de acne, e aí você vai ver onde é que dão esses furúnculos, a região que dão esses furúnculos. Se você quiser falar sobre furúnculo, qual é a região aí que está dando o furúnculo, que aí é mais fácil dizer, tá? O que é o furúnculo? O furúnculo é calor e umidade. Então, tem a ver com fígado? Sim. Tem a ver com pulmão? Também.
Então tem algumas fórmulas para furúnculo que elas são muito boas. Quais as fórmulas? Fórmulas 102 e 118 são fórmulas para parte inflamatória, que também pode ser usado em tipos de acne que fica inflamado bastante. Esses dois florais juntos, eles têm um efeito como se um antibiótico fosse. Uma das coisas, eles tiram muito calor e muita umidade do corpo. Esses dois juntos, eles atuam como antibiótico, eles tiram calor e umidade, tiram febre, e a base desse floral, um dos componentes desse floral que a gente chama a erva imperador, né? A planta imperadora, a flor imperador, que é aquela que rege toda a fórmula, porque um floral ele tem várias plantas, como se fosse um exército, né? Uma hierarquia. Então tem a planta imperador, tem a planta ministro, tem a planta guia, tem a planta assistente, tem várias plantas para compor uma fórmula. Então o imperador é aquele que dá sentido ao tratamento principal. O ministro é aquele que ajuda o imperador. A planta guia é que manda aquele efeito para aquele local. Às vezes o calor é dentro do corpo, às vezes o calor é na pele. A planta guia vai fazer isso. E a planta assistente também vai ajudar nisso. E a planta embaixadora, que é chamado, era assim que era formado as fórmulas magistrais chinesas, os florais são formados assim também. Essa planta embaixadora é se houver nessa mistura causar alguma coisa tóxica, porque toda vez que a gente mistura 2, 3 plantas, elas podem dar 18 reações diferentes, 18 interações diferentes. Uma delas é antagonismo, uma tirar o efeito da outra. Outra é sinergismo, uma aumentar o efeito da outra. E é esse o objetivo que a gente mistura os florais na proporção correta. Então tem proporções muito adequadas. Eu vou falar de um aqui e passar uma proporção para você ver como é algo muito detalhado e que foi feito há milhares de anos, né? Então imagina o conhecimento desse povo que tinha para fazer uma fórmula dessa tão detalhada, milhares de anos, e está aí funcionando até hoje. E, por exemplo, no caso da endometriose, no cisto no ovário, essa fórmula existe há 1800 anos. Então a pessoa já pensou em tudo isso naquela época. Imagina, sem os conhecimentos que nós temos hoje. Então, na verdade, era um povo que realmente conhecia muito, né? Eu vou só abrir uma fórmula aqui minha, uma fórmula floral, e vou dizer para vocês aqui uma composição dela. Vamos pegar aqui para a estagnação do tio do fígado, tá? Estagnação do tio do fígado, olha só, para vocês terem uma ideia como é essa fórmula floral. Ela tem citrus reticulata, ela tem citrus, ela tem bupleuria, ela tem xuanxiong, tem citrus aurante, peonia alba, glycyrrhizia uralensis, cipérus rotundus, e as porcentagens de cada planta dessa, a primeira é 17,1%, a segunda é 17,1%, a terceira é 14,3%, a quarta, quinta e sexta é 14,3%, e a sétima 8,6%. Então, veja bem que um floral desse foi baseado na medicina chinesa, e a fórmula chinesa, a fórmula magistral chinesa, ela leva tudo isso em consideração quando se faz uma fórmula. Inclusive, se você colocar os mesmos componentes em percentagem diferente, é outra fórmula. É como uma receita de um bolo. Você tem a receita naquelas proporções exatas, dá um efeito. Você tem a receita diferente, dá outro efeito. Então, vou dar um exemplo aqui de uma fórmula que serve para calor no fígado, que é uma desarmonia entre o fígado e o baço, que gera calor, que gera, por exemplo, deficiência de indurrim, que gera fogacho. Então tem uma fórmula que chama o número 64, tá? O número 64, ele é feito de algumas plantas. Então, por exemplo, aqui tem a dangui, né? Dangui é a Angélica sinensis. Dangui, eu estou falando em chinês, né? O nome dangui, baixao, Shao Baizu, Shaihu, são várias plantas. Então as duas primeiras são plantas assistentes. O que a primeira faz, a Angélica sinensis? Nutre e circula o sangue, aliviando a estagnação. Isso é importante para quem tem calor da menopausa. A segunda, o que ela faz? Ela é uma erva ministro, tá? No caso eu estou falando erva ministro se fosse da fórmula chinesa, mas nos florais é uma flor ministro, né? Uma planta ministro. Tonifica o sangue, alivia espasmos, harmoniza o yin, ou seja, diminui o calor. Outra planta aqui, tonifica o baço, drena umidade, tem ação diurética. A Tractyloides macrocéfala, tonifica o baço, drena umidade. Aí tem a planta imperador, bupleuria, alivia a estagnação. Então,
Tudo isso é levado em consideração quando nós fizemos uma fórmula de florais, ok? Vamos voltar aqui, universo masculino, já vamos chegar no universo masculino aqui, deixa eu ver se eu pulei alguma questão. Vamos lá, no universo masculino, então, nós poderíamos falar aqui, vamos entrar aqui na questão de doenças masculinas. Por exemplo, não vamos falar de infertilidade, vamos falar de impotência sexual, ok? Então, impotência sexual pode ser usado, não pode ser na mulher também a questão de falta de libido, mas a impotência sexual no homem o que é? É uma deficiência do yang do yin, uma deficiência de essência. Claro que nisso a pessoa pode estar muito cansado, pode estar muito estressado. Qual é o floral que vai atuar? O floral 114 e o floral número 28 vai resolver esse problema, ok? Muito, muito importante. O Renato tá por aí, Renato? Ó, o Renato tá. O Renato liberou, pessoal, para quem quiser entrar no nosso site, quem quiser conhecer mais de floral, tá? Se vocês têm perguntas aí, eu vou respondê-las, pode perguntar à vontade, senão daqui um pouco nós vamos encerrar. Mas antes de nós encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte, que o nosso grupo está aberto até na semana que vem. Esse grupo, se você não está nesse grupo da Semana dos Florais, entre lá nesse grupo. Tá aí, Renato? Ok. O Renato, tá aberto, tá? Tá aberto o nosso curso. O Renato aqui faz parte da nossa equipe. Para quem não sabe, nós temos uma equipe aqui que coordena a parte de ensino, de internet e tudo mais, da questão dos cursos Florais de Hoffmann, e não dos cursos Florais de Hoffmann. Liberado, grande promoção, imperdível, por apenas 30 pessoas. Olha só, pessoal, apenas 30 pessoas, nós estamos liberando o curso de formação em terapia floral, curso aprofundado, o curso de 1 ano e 1 mês, que você vai aprender do 0 ao 100, a trabalhar com os florais, como é que eles funcionam, diversas doenças, problemas de coluna, cervicalgia, vamos falar. Problemas de todas as áreas, parte digestiva, parte emocional, parte geniturinária, parte feminina. Tá? Se você entrar lá no site www.treinaterapias.com.br, você vai ver vários cursos. E já vamos liberar para você falar, Magda. Já vamos liberar também. Eu quero liberar para a Magda falar, porque é uma pessoa que trabalha bastante com florais, tem bastante experiência dentro da medicina chinesa, como muitos outros aqui, tá? Mas assim, estamos abertos. O curso que o preço dele é R$ 2.600, você pode fazer 10 vezes, 12 vezes, é 1 ano de curso, tá? 1 ano de curso é liberado mês a mês. Os blocos estão tudo gravado, não é que vai ser liberado, vai ser gravado o curso, não, o curso está todo gravado, 191 aulas, 13 módulos, nos quais você pode estudar um por mês, e já no outro mês você já saber utilizar os florais. Tem ali, e promoção por 1 semana para 30 pessoas apenas, ou até fechar as 30 pessoas, tá? Ou até fechar as 30, por 1 semana ou até fechar as 30, porque se fechar, a gente não tem condições de dar um apoio no sentido de estar presente, de uma formação sólida, porque está tudo gravado, mas quando a pessoa quer tirar dúvida com a gente, ela tem essa oportunidade de estar conosco tirando dúvida. Então, para isso não adianta a gente abrir algo ilimitado, vai vir mais pessoas, mais alunos, não. Somente 30 pessoas, está aberto, e somente por 1 semana esse valor. Qual o valor? R$ 997,00 em até 12 vezes, dá R$ 100 por mês, tá, pessoal? É um curso que realmente é mudança de vida, é mudança de vida, não porque a gente trabalha nessa área, porque a gente sabe realmente que é. E para quem estudou e para quem trabalha, sabe o que pode fazer o floral. O que pode fazer um curso desse que tem floral, tem dietoterapia, tem Qigong, que são exercícios terapêuticos, tem muitas aulas aí ao longo do ano, da maioria das semanas aula, ao longo dos anos live direto do pessoal do curso, tem grupo especializado onde tem outros profissionais, tá? Então, quem quiser e puder fazer, entra em contato conosco, entra direto lá no site, e está liberado, e vai ficar liberado apenas 1 semana, por esse valor, tá?
Então é a oportunidade agora que a gente já estava pensando em fazer, tá? Liberado todos os módulos, fica bom para ir direto nas patologias. Isso mesmo, isso mesmo. Você pode ir direto nas patologias que você já quer estudar. Liberado todos os módulos, ok, Renato. Então você quer pular a sequência, quer estudar a parte ginecológica, você vai lá na parte ginecológica. Tem problema relacionado ao Alzheimer, a Parkinson, você vai lá na parte neurológica. Ótimo, ótimo, maravilha. Magda, por gentileza, eu vou te convidar para entrar aqui então. Não foi nada combinado, tá, pessoal? Pode pedir para entrar aqui, Magda. Eu gostaria que você falasse aqui para o pessoal da tua experiência com os florais de Hoffmann, que já que você é professora, lida há muito tempo nessa área, conhece bastante medicina chinesa. Se você, aceitar. Entrando então, não sei se eu... Qual o nome do curso? Florais de Hoffmann, Segunda Medicina Chinesa. Aí, Florais de Hoffmann, Segunda Medicina Chinesa. Magda, fique à vontade. Eu nem sabia como é que ia fazer isso, mas... Tá me ouvindo, Giovanni? Vamos lá. Tudo bem? Boa noite, né? Tá me ouvindo? Bom te ver aqui, tá? Bom te ver aqui. Bom ver todos. Eu que agradeço. Você aqui que participa muito com a gente. Isso, eu que agradeço a sua gentileza, né? E essas lives têm sido, assim, muito boas, maravilhosas, né? Eu teria, assim, 1000 casos para contar. Em exagero, né? Mas é 1000 casos para contar. A maioria dos meus pacientes tratam com floral hoje, né? E a primeira pessoa a tratar fui eu mesma, que eu queria experimentar, porque eu queria saber como é que funcionava, né? E foi, assim, um achado fácil, fácil, e eu trabalhava muito com a fitoterapia brasileira, pouca coisa com a fitoterapia chinesa, pela facilidade, né, de mandar manipular, as farmácias disponíveis. E quando eu conheci os florais de Hoffmann, foi um achado. Mas eu quero contar aqui só um exemplo muito interessante. Uma pessoa me procurou para tratar ansiedade e esteatose hepática. Então ela veio na primeira consulta, minha primeira consulta é demorada, eu gasto muito tempo porque eu quero conversar tudo, e estabeleci todos os florais que ela precisava para tratar isso. E convidei ela para vir na segunda, que eu ia entregar os florais prontos, porque a gente já tinha demorado muito. E ela veio, levou os florais, e na semana seguinte ela passou uma mensagem para mim no WhatsApp, falando que ela ia desistir, porque ela já tinha levado os florais para casa. Porque ela não tinha disciplina nenhuma, que ela não estava conseguindo tomar. E eu respondi para ela que eu respeitava a escolha dela, mas que ela podia dar uma chance para ela mesma, porque ela podia se surpreender. E ficou assim, esqueci dela. E 30 dias depois, ela passou uma mensagem para mim, falando que ela tinha tomado... que a minha frase ficou na cabeça dela, que ela tomava tarja preta há muitos anos. E que ela resolveu dar uma chance para ela, porque ficou na cabeça dela aquilo. E ela escreveu assim: aos trancos e barrancos eu tomei os florais e me surpreendi. Queria que você fizesse de novo. E eu marquei naquele dia mesmo para ela vir. E ela veio depois do trabalho, ficou esperando ser atendida e falou comigo: olha, eu estou maravilhada. Eu estou muito mais tranquila. Ela não respeitava nem sinal de trânsito, para você ter uma ideia. Estou ansiosa. Não podia esperar. E eu pedi para ela guardar, entrei, preparei os florais, ela levou. E falei com ela assim: vai me dando notícia. Ah, eu quero marcar para me voltar, porque eu quero fazer acupuntura também de novo. E aí, fica à vontade, quando você quiser. Mas, quer dizer, uma frase que eu disse, e assim, com tranquilidade, deixei ela escolher. E ela, 30 dias depois, voltou com uma resposta positiva. 30 dias. E ela trata a vida inteira de ansiedade. Então, eu acho que só esse exemplo aí fala tudo. Não, obrigado. Eu poderia aqui pedir para a Mara, né? A Mara está fazendo bastante pergunta aqui, mas é um excelente profissional também, né? E é bom que faça bastante pergunta, porque são perguntas que são coisas que são usadas no consultório. Vocês têm consultório, né? Para ver que tem pessoas que... Então, eu pedi a Magda, porque eu sei, assim, eu conheço a Magda, não conheço pessoalmente, a Magda é de Minas, né?
E ela, Sim. se quiser Mas falar um o dia nome a da gente vai escola, se pode, né? conhecer. Ela vai se conhecer, com certeza, com certeza. Mas, assim, Isso. ela é professora da área de medicina chinesa. Assim, uma Eu hora sou vocês vão ver bióloga. ela nos grupos aqui, bióloga também, e realmente tem muito carinho pela vida humana, né? Tem muito carinho e é muito estudiosa, né? Uma pessoa que sempre está estudando, sempre está querendo, como a gente, sempre está querendo aprofundar, né? Sempre participa das É muito lives, sempre bom. traz a sua contribuição. Isso. É muito bom fazer o que gosta, né, Giovana? Fazer com amor aquilo que É gosta. ótimo. Fazer o que É isso gosta que é é importante. essencial na vida, né? A gente faz com amor, E né? com responsabilidade, né? Com muita Com responsabilidade. responsabilidade. Isso. Justamente. E assim, ó, pessoal, obrigado então, Magda. Obrigado pelo teu depoimento aqui, De tá? nada, Tem mais algumas João. Eu perguntas que aí para agradeço responder. muito. Eu Aprendi muito com não você. estou conseguindo. Ah, legal, legal. Eu vou te deixar aqui porque eu não, o pessoal para não tirar agora, tá? Bom, pessoal, os florais de Hoffman, eles não são como outros florais, tá? Eu digo para vocês assim, porque eu conheço outros florais, tá? Conheço 40 tipos de outros florais. Lógico, não conheço todos, porque tem 1000 famílias de florais, mas os 40 mais usados que vocês ouvem falar, eu conheço todos eles. E os florais, eles são ótimos, eles foram feitos, o objetivo dos florais, inicialmente, foram feitos para tratar problemas emocionais e muitos problemas físicos vêm do emocional. Então, indiretamente, aqueles florais também tratam problemas físicos, alguns, não todos. Os florais de Hoffman que eu desenvolvi foram baseados, todos eles, nos fitoterápicos chineses. Nós temos hoje 260 fórmulas. 260 fórmulas. Ah, mas precisa tudo isso? Não, não precisa tudo isso. É que tem tudo isso na medicina chinesa, porque, por exemplo, tem lá um floral para tratar uma coceira no pé e tem um floral para tratar coceira na cabeça. Mas quando a gente entende o diagnóstico, você estuda o curso, faz o curso, você entende o diagnóstico, você trata, às vezes, com a mesma floral, a coceira no pé e a coceira na cabeça, né? Então, é importante você aprender dentro da medicina chinesa, é simples, é a coisa mais importante do diagnóstico. Você aprendeu isso, você usa um número muito reduzido aí, de no máximo 30 florais. Colocaria assim, ó, vamos jogar bem alto, no máximo uns 40 florais para tratar tudo que a gente conhece de doença aí, de mais de 25 mil doenças catalogadas hoje. É muita doença. Vai surgir doença nova? Vai surgir doença nova. Mas para a medicina chinesa isso não importa. O que importa é quais os sinais e quais os sintomas dessa doença. Ah, ela tem esses sinais, esses sintomas. Então vai ser classificado uma doença relacionada ao fígado, relacionada ao rim, relacionada ao calor, relacionada ao frio, tudo isso para tratar, né? E são os florais magistrais, eles demoram até 100 dias, né, para serem feitos. Então é diferente do floral que leva 3 horas para fazer. É diferente, é algo muito denso, é algo muito preciso, é algo que realmente foi feito para mexer no emocional e no físico ao mesmo tempo, ok? E vou dizer mais, quando o floral de Hoffman mexe no emocional, ele não mexe no emocional diretamente, porque para a medicina chinesa o órgão físico é que mexe no emocional. Então, quando você altera a função do órgão físico, você melhora ela, você melhora aquele canal, então, o canal do fígado, o próprio fígado, você mexe com irritabilidade. O canal do coração, o próprio coração, você mexe com a questão de ansiedade, por exemplo. É só responder aqui a Deva, que ela está perguntando se o valor no site será alterado. Se foi alterado, Renato, já está, né? Já está. Maravilha. Pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho, que eu deixei uma pergunta, o nome do curso, o Renato, se puder me auxiliar aí, colocar o nome do curso, os dados. Pessoal, se tiver dúvida depois, vai lá no nosso grupo, tá? Entra no site, entrou no site, você acha. Você não achou? Entra no telefone, entra em contato direto comigo, com o Renato, 47 99131 0945. E por que eu digo para você assim, ó, faça esse curso? Porque às vezes você não vai trabalhar, como nós, como eu, como a Mara, como a Magda, como muitos aqui. Mas porque você vai aprender um curso para a vida toda. É um investimento para a vida inteira. É um ano para uma vida. Eu digo isso, eu falei hoje para o Renato. Renato, realmente, a gente que sabe o que é fácil a gente dizer, mas às vezes as pessoas não sabem qual é a profundidade disso. É um ano para uma vida. Tá? É um ano que você vai estudar para você aplicar numa vida.
para você aplicar para ter mais longevidade, para ter mais qualidade de vida e para você se tratar fisicamente e emocionalmente, se manter o melhor possível que você pode dentro da idade que você tem, não importa quantos anos você tem. E se você é bem jovem, não tem problema nenhum, ótimo. Você já sabe, você vai saber, mesmo assim, quais são as suas áreas fracas, vai saber se tratar antes do problema aparecer. Quando tem um problema, vai saber tratar. E quando tiver dúvida, vai entrar em contato conosco e nós vamos estar, que a Magda sabe disso, a Mara sabe disso, vamos estar sempre disponível, porque não é um curso para dar um curso e depois subir e ir embora, não. Os Florais de Hoffmann leva o nome, nosso nome, leva um legado que é a medicina chinesa e é algo que veio para ficar. E para os profissionais da medicina chinesa que não conhecem ainda, eles estão perdendo. Isso, sem dúvida, quem trabalha sabe que está perdendo. Né? É algo que você pode ter, você pode diluir, você pode, de um frasco, fazer tintura-mãe em vários frascos, né? 30, 50 frascos, depende do caso. Então, realmente, vale a pena. Bom, curso está aberto, tá? Quem quiser fazer o curso está aberto. Quem quiser depois conversar com a gente, entrar lá no Semana dos Florais de Hoffmann, vai ficar aberto mais um tempo também. Pode fazer pergunta lá, que não foi feito hoje, pergunta, que não foi... Eu sei que é um sábado, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Né? Eu saí de casa para vir no consultório e fazer em casa hoje, né? Então o Renato perguntou, vai fazer em casa? Tem um local para fazer em casa? Vou lá no trabalho. Vim, né? Porque realmente a gente está aqui para poder passar algo muito importante. E isso muito importante é a saúde. Então, quero agradecer a todos. Quero agradecer a você, Magda. Quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui hoje. Cada um que esteve aqui. Se eu não citar o nome de outras pessoas, me desculpe, né? Porque às vezes a gente não fala o nome de todos, porque às vezes a pessoa tem que entrar e tem que sair por algum motivo. Mas quem não pôde assistir, assista. Quem quiser conhecer lá a escola de terapias naturais, existem outros cursos lá. Existem cursos de 4, 5 mil reais. Cursos mais caros, tá? Existem cursos até mais caros. Só que eu digo para você, esse curso é o melhor. Não, esse não é o mais caro. E por que não é mais caro? Porque justamente ele fala dos florais, que é algo da gente, por isso que ele é menor. Tem um curso lá de fitoterapia chinesa brasileira que é 4 mil e quase 5 mil reais. Mas que vale a pena também, lógico. Mas esse curso, se você fizer esse curso, se você quer fazer algum curso de saúde este ano, você não fez ainda, quer? Faça o curso de florais de Hoffmann. Por quê? Porque você não vai aprender apenas a usar o floral. Você vai aprender uma técnica que vem milenarmente, de pelo menos 3 mil anos de história. É muita coisa. Por isso que eu resolvi abrir hoje, tá? Hoje eu resolvi abrir assim para perguntas diversas. Vocês viram assim, ninguém faz isso, tá? Ninguém faz isso. Vou abrir para qualquer pergunta. Ninguém faz isso. Por quê? Porque tem que ter conhecimento para realmente dizer, opa, isso, lúpus é isso e tal. Por quê? Porque na medicina chinesa seria mais fácil trabalhar, atender alguém pelos moldes da medicina chinesa. Mas nós estamos no Brasil. Então as pessoas vão vir e vão procurar pelo nome da doença. É lúpus, é hipertensão, é hipertrose, outros problemas. Só que nós temos que saber pegar isto e colocar dentro das síndromes. A partir do momento que você sabe colocar dentro das síndromes, você consegue tratar aquele problema. São diferentes as gravidades do problema, mas muitos problemas que se acham intratáveis, muitos problemas que acham que tem que tomar remédio a vida inteira, é mentira. Isso não é verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo típico. Hipertensão. Né? Hipertensão. Você tem remédio de graça até no SUS hoje. Que bom, que bom. Pelo menos assim a pessoa não morre, né? Do infarto, de uma hipertensão. Né? Mas, vou dizer para vocês, são remédios de alívio, não são remédios de cura. E aqui eu vou usar a palavra cura porque é resolver o problema, tratar o problema. Então, são remédios de alívio. A hipertensão tem várias causas diferentes. Se você não tratar a causa, você vai ter que tomar esse remédio sim a vida inteira. Mas se você tratar a causa, você não precisa ficar à mercê nem de remédio nenhum, nem do floral. Você vai tratar até melhorar. Floral tem uma parte boa. Fitoterapia chinesa tem uma parte boa. Qual é a parte boa? Se você tem saúde, você consegue verificar quais as áreas fracas da pessoa pela língua, por outros sinais e sintomas, e consegue tratar antes do problema aparecer, ou seja, consegue deixar a pessoa sempre forte. Preventivamente, é uma parte. Mas ele atua de forma de tratamento.
Então, atua em várias coisas, inclusive na parte estética, eu falei, parte da dermatologia, parte, por exemplo, a pessoa está fazendo academia, quer pegar massa muscular. Tem floral para isso? Tem floral para isso. Tem floral que estimula o baço, de tal forma que ele absorve a comida e a pessoa pega uma massa muscular de qualidade. Um músculo flácido é fraqueza de baço. Um músculo rígido é força no baço, força no estômago. Então, tudo isso pode. Tem florais específicos para quem faz musculação. Tem florais específicos para quem faz maratona. Então, tudo isso pode ser feito, né? O pessoal que faz curso comigo de floral, geralmente a gente fala de doenças em si. E eu nunca mencionei este fato, né, na parte de performance atlética. Porém, tem floral para performance atlética. Então, você consegue melhorar a performance atlética tomando os florais certos. E aí, quando eu falo tomando os florais certos, depende de como funciona o seu corpo, depende do padrão, depende da síndrome que você tem. Basicamente, é melhorar as síndromes que a pessoa tem. E se ela, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Suplementação para performance atlética. Suplementação para performance atlética. Exercícios de desgaste, exercícios desportivos de longa duração e resistência. Então, qualquer exercício, triatlon, Ironman, né? Maratona. Floral número 128, mais o 200, mais o 201. Esses florais são baseados em rizomas. Eles são baseados em raízes, mas não são raízes, são as plantas, as flores dessas raízes. E aí, predomínio aeróbico. No caso, explosão, corrida de 100 metros, curta duração, ou quando se quer hipertrofia muscular, força muscular. Floral número 4, que muitas pessoas tomam, às vezes pegam um pezinho, né? E se a pessoa tiver fraqueza de estômago, de pulmão, né? Cansar fácil, está fazendo exercício, ele vai para uma academia, cansa fácil, não deveria ir para uma academia, deveria se tratar antes, depois ir para a academia. Às vezes ela tem uma fraqueza de ti, sangue, ela vai para a academia e volta mais cansada que foi. É dito para a pessoa, vai lá, faz exercício, tal, tal. Às vezes não, às vezes você tem que se tratar antes para depois fazer exercício. Né? Comer bem e tudo mais. Então, por exemplo, tem florais para deficiência do tipo pulmão, pessoa que vai na academia e tem pulmão fraco, a pessoa que tem muito frio no corpo, né? Ela tem que tratar o yang do rim. Se a pessoa faz excesso de exercício, um atleta que ele faz endurance, ele faz um excesso de exercício, ele vai tirar energia da onde? Do baço e do rim, tem que ser tratado, tem que ser reposto. Claro, hoje muitas academias, não academias, muitas empresas trabalham com suplemento alimentar, né? Com proteína, carboidrato, uma série de coisas, mas isso ainda não fortalece a essência do rim, isso ainda não fortalece o baço. Então, tem coisa para melhorar muito mais a performance atlética. Inclusive, uns anos atrás, eu trabalhei com atletas e a gente fez testes, né, os florais, tomando e com outros produtos que tomavam e vimos a diferença em termos de saúde e resultado. Incrível. Então, parece assim, mas um cura tudo, ou é suspeito para falar. Não é, pessoal. Quem conhece medicina chinesa sabe que ela tem um alcance muito maior do que a gente imagina, porque a medicina chinesa é algo milenar, é algo que realmente merece. Todo mundo teria que ter a possibilidade de conhecer um pouco da medicina chinesa. E quem não conhece, quem não fizer curso, vai lá, olha os meus vídeos, tá? Veja os vídeos, aprenda mais, porque tem muita coisa para ser colocada em prática. Gente, muito obrigado, tá? Nós estamos encerrando essa semana aqui, mas fiquem lá no grupo, façam perguntas lá no grupo. E o que não foi respondido aqui hoje, pode fazer a pergunta lá no grupo que a gente vai responder, tá? E assim, você que trabalha com fitoterapia, você que trabalha com outras linhas de florais, conheça a linha floral de órfão, que você realmente vai se surpreender. Se você trabalha com fitoterapia chinesa e ainda não conhece florais, você está perdendo muito, muito. Por quê? Porque o seu paciente, o seu cliente pode sair do seu consultório com aquilo que ele precisa na mão. Na mão. E às vezes você vai dar uma fórmula que vai demorar lá na farmácia de manipulação uma semana para ser feita. Ou às vezes, dependendo da planta que você indicar, a farmácia nem conhece. Às vezes o bioquímico está lá nem conhece. Porque tem que ter um conhecimento amplo. Essa parte tem que ter um conhecimento amplo. Lembra? O médico conhece muito de planta? Não conhece nada. A não ser se estudou. Senão não conhece nada, basicamente nada. Às vezes, meu médico indicou isso aqui. Por que ele indicou? Para isso, isso. E você vai ver, de acordo com a medicina chinesa, está errado aquela indicação.
ou as quantidades estão erradas. Então, às vezes o nutricionista hoje está indicando fitoterapia bastante, tal, que deveria conhecer, mas não conhece de térmica. Quem domina térmica é profissional da medicina chinesa. Saber se o alimento é quente, saber se o alimento é frio, tudo isso muda. A pessoa quer emagrecer. Claro, ela cortando calorias, ela pode emagrecer. Mas ela usando a térmica certa do alimento, com certeza ela vai emagrecer e vai ter mais saúde. Então, vejam os vídeos, entre no site se você puder, participe sempre conosco e faça perguntas lá embaixo dos vídeos. E se você puder fazer esse curso, não deixa para depois. Eu não sei quando a gente vai fazer outra promoção dessa, tá? Realmente vai ser... Já estava barato em comparar com outros cursos nossos. Mas agora, essa semana, nós vamos baixar 30 pessoas, no máximo 30, porque para a gente conseguir atender com qualidade. Se nessa semana, antes da semana inteira, fechar as 30, nós fechamos as vagas. Então, como é que é? É até enquanto durar o estoque, né? Vamos colocar assim. Eu digo isso porque, apesar de ter menos pessoas aqui agora, mas tem um monte de gente que já entrou em contato e viu as outras propagandas que a gente fez. Então, quem quer fazer a oportunidade, ok? O Renato já resolveu ali, alterou o preço, tá bom, alterou. Então, tá bom. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Bom final de semana a todos e muito obrigado.